Olá, meninos e meninas. Dica rápida do professor Shaman. Hoje eu vou falar sobre energético. O energético da Life Strong. Esse é um energético diferenciado, com substâncias importantes como a cafeína, a taurina, vitaminas do complexo B, todas nas quantidades e nas proporções calculadas cientificamente, tá? Esse é um energético validado por profissionais como eu. Life Strong, eu assino embaixo. Olá, meninos e meninas, eu sou Sérgio Shaman e esse é o meu podcast. Aqui vocês vão ouvir e aprender muita coisa sobre treinamento, nutrição e saúde e de quebra muitas histórias e lições de vida. Vem com o tio, esse é o Old School Gymcast. Hasta la vista, baby. Olá, meninos e meninas, estamos de volta com o Old School Gymcast. Hoje o nosso convidado vai nos agraciar com muita informação sobre nutrição, treinamento e outras cositas mais. Ele é simplesmente o nutricionista expert da Integral Médica. Ele é diretor do CT Dark House. Ele é faixa preta de karatê. Ele é coach. Enfim, sem mais delongas, o meu amigo nutricionista, Mário Feijó. Fala, galera. Mário, meu querido, como é que você tá, irmãozinho? Tudo bem, obrigado aí. Prazer por você ter me convidado no teu programa. Prazer é meu, quase sexual. Vamos conversar um pouquinho aí, trazer um pouquinho de informação boa, informação. De verdade. Informação séria, isso que é o mais importante, hein, Old Mário? school. Exatamente, é isso aí, isso é que é o mais importante. Então, dando início aí ao nosso bate-papo, fala um pouco de você. Sua carreira, o que te levou a fazer nutrição? Legal. Você já treina há muito tempo, enfim, você começou a fazer nutrição por conta do treino? É uma história... Eu tiro por mim isso, desculpa Sim. te interromper, porque eu era muito magricelo quando eu comecei a treinar, eu pesava 65 quilos, você tem uma ideia, já com essa altura. O que me levou a me aprofundar nos estudos, fazer bioquímica, enfim, aprender a ciência do treinamento, da nutrição, Sim. era a condição que eu tinha de magreza. Eu era tão magro, eu falei, pô, eu preciso conhecer mais, né? O que eu via nas revistas, nas academias, o boca a boca não me passava as informações que eu precisava sair atrás das informações. É o teu caso ou não também? A paixão pela coisa que levou a fazer nutrição, nada a ver. Pior que não, cara. Minha história é um pouco diferente. Eu fiz karatê dos 5 aos 20 anos de idade. E aí, a minha primeira faculdade... Faixa preta. Eu peguei faixa preta com 16 anos. Fui campeão goiano e tal. E a minha primeira faculdade não foi de nutrição, foi de publicidade e propaganda. E quando eu entrei na faculdade com 19, mais ou menos, 19, 20 anos, não conseguia mais treinar, não conseguia mais fazer karatê. Não batia os horários, né? O horário das minhas aulas não batia porque eu tinha que fazer estágio e depois à noite ia para a faculdade. E aí aquilo começou a me deixar angustiado, né? E eu fui procurar alguma outra alternativa, alguma outra atividade física para fazer. E dentro da faculdade que eu fazia, tinha uma sala de musculação. E aí eu comecei a fazer uma musculação, mas ainda pensando, tendo aquele interesse de voltar a lutar depois. Sim. Eu pensei, vou fazer uma musculação aqui, vou melhorar o meu condicionamento físico e tal. Quando acabar a faculdade, eu volto pra luta, né, pro karatê. E aí eu lembro que eu tinha um professor, cara, um gaúcho, Alexandre. Ele até morreu, cara, você acredita? Na época da pandemia agora. Caramba. Eu fiquei chateadão e tal, mas ele foi o meu incentivador. Ele era um cara de mais ou menos 1,80 m, tinha lá os seus 120 quilos. Então, de cara, já era um cara bem grande, diferenciado. A primeira vez que eu vi ele já estava zerando o leg com mais 2 caras em cima. Foi a primeira vez que eu vi ele dentro de uma sala de musculação. E esse cara foi meu maior incentivador. E aí, conforme eu fui ganhando experiência na musculação, assim, já estava lá fazia uns 6 meses, 1 ano, ele chegou e meio que me deu uma cutucada, assim, sabe? Ele falou, Marião, você tem que decidir o que você quer. Ou você quer ficar magrinho, quer lutar, ou você, cara, para de fazer tanto cardio, porque eu ia correndo e voltava correndo da faculdade. Assistia às aulas e no final das aulas eu fazia a musculação e voltava correndo, né? Isso pensando no condicionamento da luta. Isso, justamente para eu não subir muito de peso. Luta, tá. Aí ele foi plantando essa sementinha na minha cabeça. Ele falou, cara, aproveita que você vai estar aqui, são 4 anos de faculdade, e põe uma massa muscular, cara. Experimenta seu potencial genético, né?
E, cara, e eu sempre levei muito a sério tudo que eu fiz na minha vida, né? E eu comecei a levar muito a sério a musculação. Então, toda a dedicação que eu tinha na luta, eu trouxe pra musculação. Então, eu comecei a fazer dieta muito regrado, comecei a treinar muito regrado. E aí eu lembro que ele mudou de academia, ele saiu da academia lá da faculdade, que a gente fazia, e ele mudou para uma outra academia nas Perdizes, que era um bairro próximo. E aí eu lembro que eu fui atrás dele e a gente treinava junto, cara. Sempre assim, quando era por volta de 9h30 que terminava o movimento da academia, praticamente eu treinava junto com ele. Você imagina, eu um cara também de 69 quilos, comecei a treinar musculação com isso, com um cara de 120 quilos. Então eu já meio que aprendi a fazer um treino meio heavy Dutch, um treino bem ogro assim, desde o começo, né? E eu lembro que tinha um outro professor nessa academia também, que chamava Albino, e era mais ou menos parecido com ele, era um outro brutamontes também, um cara de mais de 120 quilos também. Então as minhas referências desde o começo eram muito fora da curva, vamos dizer assim. E, cara, eu fui pegando gosto na musculação. Então, assim, basicamente, hoje eu tô com 42 anos e eu pratico musculação, eu faço dieta, eu pesquiso, me aprofundo no tema desde os 20 anos. Então, são 22 anos dedicado à musculação. E nesse período eu fui estendendo a minha carreira, fui me preparando com vários treinadores brasileiros, com treinadores americanos. Então, assim, fui me especializando, competi algumas vezes, mas assim, sempre fui um cara apaixonado pelo processo, por dieta, né? E aí, cara, acabou que naquela época, né, não tinha informação que nem hoje, né? Então, a gente falar há 15 anos atrás, não tinha internet, não tinha nada disso. E eu, quando eu tinha lá meus 22, 23, 24 anos, eu já estava meio avançado em relação aos meus outros amigos. E aí eu comecei a ajudar os caras. Comecei a dar umas orientações de treino, comecei a dar umas orientações de dieta, né? Porque a informação naquela época ela era muito restrita, né? E isso até é uma coisa que eu gosto de falar. Muitas pessoas perguntam e indagam a gente sobre a diferença do físico old school, dos físicos dos anos 90, dos anos 2000 para os físicos de hoje. Por que a gente fala que um físico antigamente era melhor do que um físico de hoje? Em termos de densidade, de condicionamento, por quê? Porque eu acho que assim, naquela época, você, para ter informação e para algum treinador da época famoso, vamos dizer assim, te acolher, te aceitar, você tinha que ser merecedor. Então eu lembro que todos os meus treinadores que eu tive, meus professores, eles literalmente me testavam. Eles testavam a minha disciplina, eles testavam a minha vontade de ser bodybuilder. E aí, em troca, eles me davam informação. Em troca, eles me davam a oportunidade de estar nesse meio, de estar junto com eles. Então, antigamente, para você bater no peito e falar que você era um bodybuilder, você tinha que ser de verdade. Você não podia ser na frente da tela do celular. Você tinha que viver aquilo. Então, assim, tinha uma limitação de informação, tinha uma limitação de recursos. Não era igual hoje, que o cara à torta à direita pega protocolo na internet, pega ciclo, compra esteroide. Não, para tudo era muito difícil. Então, assim, você tinha que realmente, cara, merecer muito para estar ali, naquele meio, né? E isso, cara, acabava tendo um filtro natural, uma seleção natural. Ficavam os bons. Ficavam os que realmente se destacavam, né? Então, assim, não tinha muito como você burlar, não tinha muito como você pegar um cara que te apadrinhasse porque você estava pagando ou porque você tinha hype, não tinha isso. Você tinha um bom treinador, você tinha um bom preparador, você treinava numa academia raiz, numa academia old school, porque, cara, você se destacava, porque você era bom, porque você acompanhava os caras, porque você treinava junto com eles. Então você fazia parte daquele mundo, né? Então, para você entrar naquele mundo, era muito restrito. Tanto que na época era até, vamos dizer assim, de certa forma marginalizado o bodybuilding, né? Não é que nem hoje. Hoje a gente vê aí atletas bem-sucedidos, o esporte cresceu muito. Mas naquela época tinha até um certo preconceito. Tanto que eu fui abraçar mesmo a nutrição, fazer a faculdade de nutrição, já com beirando 30 anos. Ali estava começando já a abrir mais os horizontes da coisa. Mas eu pensar em viver, vamos dizer assim, do bodybuilder, né? Viver trabalhando com uma dieta voltada mesmo para performance, uma dieta voltada para o cara que quer pôr um físico parecido com o de um atleta,
cara, isso era muito distante naquela época, né? Então, de 10 anos para cá que começou a acontecer esse movimento. E aí eu, como sempre gostei de treinar e tudo, eu abandonei literalmente a carreira minha de publicitário. E aí, cara, comecei a trabalhar com suplemento. Comecei a trabalhar como representante de marcas de suplementos importados e tal, que tinham na época. Tive também uma empresa, umas máquinas de whey protein. Tive em várias academias, né? A publicidade te ajudou nisso também, sim, não? Com certeza. Então eu fui criando uma outra realidade dentro do vamos dizer assim, desse universo nosso. Eu vim me aproximando disso. Então a primeira coisa que me veio à mente era trabalhar com suplemento, que é o que tinha ali mais próximo de mim. Eu, como disse, eu tive também uma empresa chamada Body Machine, que eu tive mais de 50 máquinas, cara, de whey protein. De whey, você apertava o botão, saia a dose de whey. Tá. O pessoal mais antigo lembra, Sim. tive na academia da First, do Fernando Marques. Bastante gente me conhece dessa época. E aí depois posteriormente tive loja de suplemento também. Então assim, desde os meus 28, cara, eu tô envolvido nesse meio de suplemento, né, nesse meio de competição. Então eu já tenho um certo tempo no esporte, né, nesse meio do fisiculturismo aqui no Brasil. E com isso vim acompanhando a carreira também de vários atletas, né. Então, cara, é assim, é uma paixão, né? A gente que gosta do bodybuilder sabe que é uma paixão. A gente faz sem pensar vamos dizer assim, na recompensa. A gente faz porque, cara, é o que a gente gosta de fazer. Então, eu no meio hoje, envolvido, ali, por exemplo, como eu tô hoje como diretor da Dark House e tal, próximo dos atletas, cara, isso pra mim é muito recompensador, entendeu? Hoje eu consigo ver que tudo que eu plantei lá atrás eu tô começando a colher. Sim, com então certeza. eu tá envolvido na cena do que está acontecendo hoje e poder contribuir com os atletas, contribuir com os aspirantes, né? Levando uma informação de verdade, levando a essência do fisiculturismo, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito especial hoje. Eu vejo muitas pessoas praticando o fisiculturismo, mas pelos motivos errados, né? Então, quando a gente treinava lá atrás, quando a gente posava, quando a gente lia o conteúdo, era por pura e simples paixão no esporte, de se desafiar, de querer melhorar o físico. Hoje eu vejo as pessoas buscando o hype, né? Buscando a recompensa do fisiculturismo sem gostar do processo, sem gostar da essência da coisa. Então é isso que também acho que a gente que é da velha guarda tem que tentar resgatar, né? Eu não sou tão veterano igual você, mas a tua geração de 50, 60 anos hoje é a geração que me ensinou, né? E aí o que eu sinto hoje? Que a geração mais nova, de 20 anos, as referências deles são muito fracas. São pessoas que estão, vamos dizer assim, na mídia hoje, são pessoas que estão no esporte na casa dos 30 anos. Né? Então são pessoas de uma outra geração. Eu peguei a essência do fisiculturismo lá no começo, com os primeiros atletas que a gente teve. Por exemplo, eu já me preparei com o grande Wilson Santos, foi treinador do Balestrin, foi treinador do Sardinha, sim, foi treinador do Paulo Lima. Então, ele ensinou toda uma geração que está aí hoje, né? Então, eu peguei a informação lá na raiz, né? Na base. Graças a Deus eu tive esse privilégio, sabe? Então, eu me sinto também na obrigação de repassar isso, né? Que eu aprendi lá. É que, infelizmente, não é toda a molecada que está aí hoje que quer ouvir essa verdade, que quer viver, né, essas etapas. Eles querem, como eu disse, ultrapassar o processo e querem a glória já, eles querem a fama, sem realmente ser um verdadeiro fisiculturista. Porque o fisiculturista, ele não é só o cara que sobe no palco. Esse cara ele pode ser denominado um simples competidor, né? Você tem o competidor, que é aquele cara que compete. Você tem o atleta, que é aquele cara que cuida da carreira dele, cuida do corpo dele como se fosse uma empresa. E ele sabe que o corpo dele é uma máquina de performance. Então tem que ter descanso, tem que ter dieta, tem que ter treinamento. Então tem que ter o lado psicológico todo equilibrado. Então o atleta é um cara muito mais completo, não é só o competidor.
E você tem o amante, cara, do fisiculturismo. Aquele cara que respira, aquele cara que ama o esporte, que não necessariamente compete. Já competiu algumas vezes ou não, mas o cara, ele segue todo o processo. Ele faz todo o processo. Da Exato. pessoa Hoje eu me considero isso, um cara que vive o lifestyle do bodybuilding. Tenho pretensões de competir? Até tenho, mas não é isso que me move. O que me move é gostar mesmo do bodybuilder, cara. É amar isso, é me desafiar. Eu tô sempre insatisfeito com o meu físico na frente do espelho. Então eu não fico me comparando com um, com o outro. Eu fico me comparando comigo mesmo, né? A melhor versão. Exato. E assim, eu entendo que eu tô envelhecendo. Eu entendo que o processo natural do corpo humano é sarcopenia, é perder massa muscular. Então, assim, esse desafio para mim também é muito gostoso. É de eu saber que, apesar de eu, teoricamente, estar deteriorando, não, eu consigo correr contra. E o fisiculturismo, a musculação, é a forma da juventude. Né? A gente vê você, pô, mais de 60 anos, tá bem pra caramba. O Camões veio aqui, pô, o cara treina. Né? Tem um parceirão meu, o Sacramento. Um dos personagens mais antigos lá da First, pô, o cara, 63 anos, meu parceiro de treino de perna, cara. Pô, então assim, é uma coisa fantástica isso, entendeu? Então são vocês que me motivam. É o esporte mais longevo. É isso. É o esporte mais longevo. Então eu me coloco nessa posição assim de... qual que é a minha motivação? Ver caras mais velhos do que eu, ainda bem. Ainda nativa, com belo físico, entendeu? Competitivos. E eu sinto que eu tô ali no meio do caminho, né? Eu vejo caras de 50, 60 bem, eu tô ali na casa dos 40, pô, vou tentar passar isso pra geração de 20, 30, entendeu? Porque aí a gente consegue deixar esse legado pro esporte. Um legado bom, um legado saudável, né? Sim. De o cara viver esse lifestyle, porque dá sim pro cara ser competitivo, dá sim pro cara ter alta performance e ainda assim ter saúde. Ele tem que saber fazer e o processo é mais lento. Então, muita gente não quer fazer isso. Quando você acelera o processo, você acelera o treino, você acaba não cumprindo com o que o corpo precisa para descansar, né? Então, aí o processo não é tão saudável. Você exagera nos ergogênicos, você exagera na dieta. Então, o que eu aprendi que um processo de construção de massa muscular, ele leva tempo, né? Eu lembro que quando eu tinha 30 anos, cara, eu treinava muito na academia do Fernando Búfalo, não sei se você lembra, na Nides, em Moema. Um cara que já faleceu também. E o Fernando Búfalo, ele é um cara assim que amava o bodybuilding. E ele todo ano viajava para os Estados Unidos, cara, e ficava lá fazendo camp, né, com o Charles Glass, com o Milo Sarcev, com o Dennis James. Então, cara, ele amava o esporte. E eu lembro que uma vez ele voltou, ele tinha feito um camp com o Milo Sarcev, tinha ficado lá acho que um mês lá de férias e treinando com o Milos e tal. E eu lembro que ele me contava, cara, que ele fazia os treinos do Milos, aqueles Giant Set e tal. E ele chegava no hotel, ele tinha que tomar anti-inflamatório, cara. Ele tinha que tomar remédio porque ele ficava com febre, de tão exaustivo que era o treino, né? E aí toda vez que ele voltava, cara, ele me pegava pra Cristo, ele me colocava de cobaia. Marião, vamos fazer os treinos que eu tava fazendo lá com o Milos. E eu literalmente, cara, o cara me matava ali, porque eram uns treinos absurdos, né? E aí eu lembro que uma vez ele virou pra mim e falou, cara, você vai começar a ficar bom, sua perna vai começar a ficar boa daqui 10 anos. Aí eu falei, porra, mas eu tenho 30. O cara vira pra mim e fala que minha perna vai começar a ficar boa com 40. E, cara, juro por Deus, foi exatamente o que aconteceu. Quando eu fiz 40 anos, eu comecei a olhar pro espelho e comecei a gostar um pouco mais da minha perna. Porque, assim, a minha perna sempre foi meu ponto fraco. Ela sempre ficou pra trás do meu tronco. Eu sempre tive mais força no tronco. Meu tronco sempre cresceu muito mais nos off-seasons do que a perna. E a minha perna, ela sempre ficou muito seca, muito cortada. Você entende? Eu acumulo muito pouca gordura na perna. Então, toda vez que eu tinha que secar, que eu tinha que fazer uma dieta para definição, eu tinha que usar a perna. Então, assim, ela já estava seca. Então, ela acabava catabolizando. E aí, com isso também, eu fui criando estratégias, fui criando uma inteligência para começar a fazer uma fase de pré-contest, começar a fazer uma fase de definição, usando menos a perna, deixando ela mais descansada. Então, com isso, eu aprendi que eu tenho que fazer o quê? Fazer mais tempo de dieta. Então, eu tenho que secar no talento. Eu tenho que, em vez de eu fazer uma preparação, por exemplo, de 3 meses ou 4 meses, se eu quero secar e manter meu volume de perna, eu tenho que ficar 6 meses em dieta, sabe? Então, isso também foi bom, por quê? Porque você começa a trabalhar o mental, né, cara? Você tem que ter um psicológico muito forte.
Eu lembro que em 2021, acho que foi o primeiro ano da pandemia, né? 2021. Acho que foi mais ou menos isso. Eu lembro que eu fiz um trabalho, cara. Eu lembro que eu fiquei 6 meses sem fazer refeição livre. Eu fiquei de julho até dezembro. Eu fui fazer refeição livre só na ceia, cara. Porque vai falar, pô, mas pandemia e tal, você não ia competir, nada disso, cara. Mas assim, era um desafio, sabe? Se testar, né? Eu tava me testando. Quanto tempo eu conseguia ficar ali no processo? Porque o que eu penso? Para eu poder ensinar e poder cobrar um atleta disso, eu tenho que ter feito. Você entendeu? Então eu acho que isso é o grande diferencial do cara que realmente é um treinador de verdade. O cara que realmente é um nutricionista esportivo de verdade. Você cobrar para um atleta fazer uma dieta, fazer um zero carb, fazer um aeróbico em jejum, o que for, agachar com 200 quilos, tudo isso eu já vivi essa experiência. Então eu sei o que passa na cabeça do cara. E eu tenho moral para pedir, eu tenho moral para falar, eu tenho moral para mandar o cara fazer. Então isso também eu acho que é muito importante. O conhecimento é válido? É muito importante ter o conhecimento, ter a teoria. Mas dentro do fisiculturismo, a prática, cara, é fundamental. A prática, ela é, de certa forma, muito diferente da teoria. Eu te falo por experiência própria. Como eu fui fazer faculdade de nutrição bem depois de já praticar musculação, quando eu fui fazer a faculdade de nutrição, eu já sabia fazer dieta. Eu já sabia colocar um shape num cara comum, uma pessoa normal. Eu tinha aprendido isso com os meus mentores, com os meus professores da musculação, do fisiculturismo. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, nos primeiros semestres, começou a dar uns bugs na minha mente, de eu querer tentar entender o porquê que a gente fazia aquelas coisas, aonde que aquilo tinha embasamento científico, enfim. E eu vi que eu não ia chegar em lugar nenhum, cara. Então o que eu fiz? Eu falei, não, vou mudar a minha cabeça, eu vou aproveitar tudo que eu estou aprendendo de fisiologia, bioquímica, da parte nutricional, de nutrientes da dieta, de como funciona o corpo humano. E aí sim eu vou agregar isso no meu conhecimento. Então assim, hoje quando eu vou passar uma dieta, por exemplo, para um atleta ou para um entusiasta da musculação, um cara já avançado, muitas pessoas, cara, estão com a saúde um pouco debilitada, ou estão com problema, por exemplo, gastrointestinal, ou estão com uma deficiência de vitamina, ou está com hematócrito alto, enfim, a saúde do cara não está redonda. O cara não está naquela homeostase perfeita. Então eu uso aí sim todo esse embasamento que eu tenho, né, teórico, para melhorar a saúde do cara, né? E aí, em alguns momentos, eu consigo sim usar a informação que eu tenho como nutricionista, por exemplo, interação de nutrientes, interação de medicamentos, toda essa parte, para poder fazer uma dieta mais refinada, né, com um pouco mais de embasamento. Mas a maneira como eu calculo a dieta, a maneira como eu penso para fazer uma dieta, é o que eu aprendi lá com o fisiculturismo, cara, sabe? Então, assim, eu vejo muitas pessoas brigando hoje com aquela questão do feeling, quando os caras falam, pô, não existe feeling na dieta, aí vem um doutor falar isso e tal. Eu já penso o contrário, cara, existe sim. O que é o feeling? É o bom profissional pegar todo o conhecimento teórico que ele tem, aí ele junta com a prática, e o feeling é o quê? É a interpretação dele. É isso. Na verdade, ele colocar o direito autoral no que ele está fazendo. É ele colocar, na verdade, a maneira dele trabalhar. É igual você pegar um artesão, é a mão do artesão ali, fazendo a obra de arte. Então, esse que é o meu papel como nutricionista. É pegar um atleta ou pegar um entusiasta, aquela pessoa que quer ficar com um físico legal, usar toda a minha base teórica, toda a minha base prática e saber interpretar os resultados que o corpo dele vai me trazer. Saber interpretar como que ele vai me transparecer isso, como ele enxerga o corpo dele, né? Como que ele está vivendo naquele momento, né? Porque a gente sabe que o emocional está muito ligado com o fisiológico. Então, assim, tudo que ele me trouxer de feedback do corpo dele e o que eu estiver vendo que está acontecendo, eu vou colocar o meu feeling ali. Eu vou colocar o meu direito autoral ali na minha dieta. Eu vou colocar o meu toquezinho ali. Você entendeu? O fisiculturista, estamos falando de fisiculturista, né? Eles têm um perfil
biológico absolutamente distinto, né? Sim. Não é uma pessoa normal, entre aspas, mais. Né? Primeiro, tem um volume muscular extremamente alto, se utiliza de recursos ergogênicos, muitas vezes hormonais. Então, conhecer esse universo todo num atleta com esse perfil não é simples. Não, e é por isso que assim... Não é qualquer nutricionista. E é por isso que quando o pessoal quer bater muito nas questões de estudo científico e tal, cara, você nunca vai achar um estudo científico 100% fidedigno para um fisiculturista, porque são muitas variáveis. Sim. São muitas variáveis. Sim. Aquilo, na verdade, é um norte. Né? Uma referência. Aquilo é uma referência. Então, assim, por isso que eu acho que eu tô vendo, assim, dar um boom nas nossas profissões, né, cara? Profissão tanto de personal trainer como nutricionista, hoje eu vejo dando um boom. Então, assim, volto também para aquilo que eu disse. Será que as pessoas realmente estão se formando, estão escolhendo essa profissão porque elas se identificam com essa profissão? Porque realmente elas amam essa profissão? Ou elas estão fazendo porque elas estão ali no momento? Né? Porque às vezes tem a profissão do momento, a profissão da moda, né? E hoje o personal, o nutricionista, o médico do esporte, ele se confunde ali com o coach, né, cara? Então, assim, hoje em dia você trabalhar com o físico das pessoas tá meio que na moda, né? O fisiculturismo como um todo, esse mercado de suplemento, né? Esse mercado de nutrição estética, os campeonatos, tudo isso, a gente hoje é o país mais emergente do mundo. É o país que mais cresce o fisiculturismo no mundo é o Brasil. Então, com isso, vem crescendo também os profissionais, né, as pessoas que estão envolvidas nisso. Mas até que ponto realmente as pessoas que estão nisso realmente gostam do que estão fazendo e realmente... É que está o grande diferencial, né? Como Sim. você, por exemplo, você é formado em nutrição, mas vivencia a coisa. Sim. O expertise que você tem, a experiência que você tem é outra, né? É diferente. Então, assim... Eu tenho conhecimento acadêmico, mas você viveu a coisa. Esse diferencial não é qualquer um, né? Você tem que ter um certo, como eu disse, um talento para poder interpretar as respostas que os pacientes estão dando, que o atleta está dando para você. Mas você viver esse esporte, né, é diferente. Por quê? Porque eu vou te dizer que assim, existe algumas coisas modernas, existe evolução de treino, de dieta. Existe, em partes. Mas assim, uma bela dieta, uma dieta básica, uma dieta simples, um treino básico, um treino simples, funciona muito bem, né? O que eu acho que evoluiu muito é o autoconhecimento. Isso eu acho que evoluiu muito. E a medicina que pode agregar o atleta a cuidar da saúde dele. Isso também eu acho que evoluiu muito, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue pensar e ter cuidados com o atleta que antigamente a gente não tinha. Antigamente a gente era meio que no acerto e erro. Então, vamos ter que comer batata doce, vamos ter que comer aveia, o cara tá com gás, o cara não tá legal, mas não importa, tem que comer. É a comida do bodybuilder, tem que comer. Então, assim, hoje não é bem assim, sabe? Vamos entender melhor a microbiota do cara, vamos entender melhor, vamos fazer um exame de intolerância alimentar, vamos começar a investigar de várias maneiras, né? Tem vários exames que você pode fazer para mapear, por exemplo, um intestino, para mapear um estômago, né? Como que ele funciona, questão de enzima digestiva. Então dá pra gente ser muito mais minucioso, muito mais refinado na coisa, né? Mas o que eu vejo é que às vezes as pessoas querem ficar muito preocupadas também com os detalhes, tanto dieta, treino, recurso ergogênico, e esquecem o básico, né? Então assim, é o que eu sempre falo, o básico é o básico. Hoje quando eu vejo um atleta, por exemplo, no palco, e eu vejo um atleta ganhar, por exemplo, teve agora esse sábado, esse sábado recente agora teve um campeonato lá no México, Tijuana, um campeonato pro. E, cara, toda vez que eu vejo um atleta, por exemplo, extremamente denso no palco, musculatura densa, dura, muito grupamento muscular, aquele músculo bem arredondado, bem saltado, cara, isso é um treino pesado, é um treino de verdade. Isso não tem como mudar, sabe? É um cara que realmente fez muito tempo de dieta, uma dieta muito restrita. Então, isso que eu acho legal, quando você pega a alta performance do esporte e adapta para pessoas comuns, dá muito certo. E é relativamente fácil. É o que eu falo para meus pacientes. Cara, eu tô acostumado a pilotar carro de Fórmula 1 que vai dar 300 km por hora, 330. O bodybuilder é a Fórmula 1 do fisiculturismo.
Aí você pega um cara normal, que entrou na academia, quer ficar com um shapezinho legal pro verão, quer ficar com um shapezinho legal pra passear, pra ir na praia. Pô, esse cara é um kart, é um cara que quer andar 60, 70 km por hora, entendeu? Então, assim, é eu pegar a minha bagagem que eu tenho do fisiculturismo e adaptar para pessoas comuns. É um processo relativamente simples. O que não é simples é o mindset dessas pessoas. Eles querem fazer muito pouco e querem ter muito resultado. E aí que está esbarrando a postura dos profissionais que eu vejo hoje em dia. A maioria dos nutricionistas, personagens, médicos, estão querendo vender facilidade. Então eles estão usando... E agora, desculpa interromper, já parafraseando aqui o Camões, mais uma vez, musculação é tempo. É isso. Tempo. Musculação é tempo, é o esporte do tempo, ele disse. É um jogo de paciência, cara. Então, assim, eu vejo hoje os profissionais usando o fisiculturismo como uma vitrine para vender essa vitrine como uma facilidade. E não é assim, para vender essa vitrine como uma fórmula mágica. Né? Facilidade vende, né? Sempre vendeu. É isso. Então, assim, eu defendo uma bandeira, e assim, o pessoal que me conhece fala, pô, você vai lá no Marião, pá, não sei o quê, pô, o cara é papo reto. Não é que eu sou papo reto, eu falo a verdade, eu falo a realidade. Às vezes o cara chega pra mim, me traz uma referência de um físico, ou às vezes vem um cara com sobrepeso, um exemplo, um cara tá com BF lá de 25%, 30%, aí o cara fala, pô, eu queria começar a ver meu físico, ver um abdômen trincado, não sei o quê. Eu falei, cara, você vai começar a ver alguma coisa daqui a 1 ano. O cara regala o olho assim, eu falo, cara, você demorou quanto tempo pra colocar essa barriga aí? Essa barriga tá aí há quanto tempo? 10 anos. Você quer tirar o quê? Em uma consulta com retorno? Em 4 meses você quer que eu suma com isso? Não é assim. Só que é isso que o pessoal vende. Ou o cara também quer ficar com um físico legal e quer ficar comendo doce de leite, quer ficar comendo sucrilhos. Também não é assim, cara. Você sabe disso. Então, a gente tem muita informação, tem muita coisa solta aí no mercado, só que tem muita coisa que tem que entender o contexto, né? Para que serve, né? Para quem serve, para quanto tempo serve. Então hoje também eu vejo acontecer muito isso. As pessoas estão usando as estratégias do fisiculturismo, né? Sem uma lógica, sem uma coerência para as pessoas comuns. Então a gente tem que pontuar, né? Se realmente a pessoa está preparada para fazer aquilo, se ela tem uma capacidade mental para aquilo, se ela tem saúde para aquilo. Porque é o que eu falo. Quando você pega um atleta, ele tem que ter, por exemplo, 3 tipos de genética, né? O que são esses 3 tipos de genética? Eu brinco que é igual o chassi de carro. Primeira genética, o cara tem que ter a linha. Se o cara não tem uma linha, não tem um corpinho encaixado, esquece. Por exemplo, o cara, eu quero ser classic. Aí o cara quer ser classic, mas a cintura do cara é dessa largura. Baixinho, pega. Exato. O men's physique. Não dá, cara, esquece. Então, assim, o cara tem que ter uma linha. A wellness, ela tem que ter aquele corpo de wellness. A bikini tem que ter aquele corpo. É aquela coisa. É a categoria que escolhe o atleta. Não é o atleta que escolhe a categoria. Então, você tem que ter uma linha, um chassi adequado, né? Para ficar num resultado legal. A segunda genética é você absorver bem os nutrientes, absorver bem as drogas, os esteroides. Tem cara que tem um shape legal, mas, o cara toma um Tribulus e fica com ginecomastia. Porra, o cara não tem genética pra coisa, você entendeu? Ou o cara, toma uma oxandrolona, por exemplo, arrebenta com o colesterol do cara, arrebenta com a pele, arrebenta com a saúde, então o cara não serve pra aquilo. Então o cara tem que ter também uma genética boa pra absorver os nutrientes e o corpo dele não ficar brigando com aquilo. Às vezes o cara quer ser um open, mas o cara não consegue comer muito. Você fala pro cara fazer uma refeição de 700, 800 gramas de comida, o cara faz uma, na segunda ele já rega. Então o cara não nasceu pra ser um open. Né? Então essa também é uma genética. E cara, e a terceira genética, eu chamo de genética, mas é o mindset, cara, é a cabeça. O cara tem que ter cabeça de atleta. Você mesmo já vivenciou isso. O cara tem um pacote quase completo. O cara tem um shape bom, tem uma genética boa, mas o cara não tem cabeça. E assim, é complicado. A gente pode desenvolver o mental, o psicológico. Lógico, a gente pode desenvolver disciplina, pode desenvolver resiliência. Mas assim, tem pessoas, cara, que tem um psicológico meio perturbado. Tem caras que são fracos, vamos dizer assim, de cabeça. E o fisiculturismo é um esporte que ele, vamos dizer assim, ele te testa muito, cara, sabe? Ele testa muito o seu psicológico.
Quando você vai falar aí de um pré-contest, vai falar de uma dieta low carb, você vai falar de um período de restrição, de comida, de bebida, de treinos, de inflamação em cima de inflamação, de dor em cima de dor. Quando você fala isso para 4, 5 meses, chega um momento ali da preparação que a cabeça do cara é o que começa a comandar. Você entendeu? O cara acorda quebrado, todo dolorido, morrendo de fome, irritado. O que faz ele continuar no processo? Ele tem que ter um mindset absurdo, ele tem que superar tudo aquilo e a vontade dele de vencer, a vontade dele de superar tem que ser maior do que todas as dores que ele está sentindo. Então, esse psicológico também conta muito no fisiculturismo. Às vezes, o que acontece? O cara não está preparado ainda para entrar nesse esporte. Ele tem que melhorar a cabeça dele, ele tem que preparar a cabeça dele. Vai procurar terapia. Vai procurar um psicólogo, você entendeu? Prepara a tua mente para depois vir o corpo. O que eu às vezes eu vejo acontecer é o contrário. O cara ele tá com a vontade, tem o corpo, começa a treinar, mas a cabeça do cara tá toda bagunçada. Não vai dar certo. E não vai dar certo tanto pro palco como não vai dar certo para um shapezinho, você entendeu? O cara não tem cabeça para fazer uma dieta. É um nicho interessante, né, para os psicólogos, enfim, terapeutas. Porque isso é muito comum no fisiculturismo, muito demais, comum. demais. Você vê cara com um potencial incrível, mas sim, a cabeça do cara não consegue. Não acompanha. Nem é culpa dele, né? Não tem determinação, não consegue. Não consegue. É o que você falou, a gente fala fraco, infelizmente, é uma palavra um pouco forte, sim, mas sim. De uma certa forma, não consegue. Exato. E assim, o que eu vejo, o que me irrita hoje na nutrição? É que, por exemplo, os nutricionistas, na verdade, eles querem vender essa facilidade. Então, assim, quando eu converso, por exemplo, com um paciente que ele tem um grau de ambição, o que eu faço no meu trabalho? Eu sempre falo, o teor de rigor da minha dieta, ele vai de encontro com o teor, com a ambição que você tem com o teu físico. Então, assim, se o cara vira pra mim e fala, eu quero ficar com 8% de BF, com 9% de BF, eu falo, irmão, então é o seguinte, nós vamos pro nível mais hard da coisa. A dieta vai ser mais restrita, vai ter mais cardio, vai ter menos descanso, menos balada, menos bagunça, menos bebida, menos tudo. Você vai ter que virar a chavinha. O problema é que as pessoas não querem, na verdade, viver essa dificuldade. Elas querem o físico, elas querem o resultado, mas não querem passar pela dor da coisa. E assim, as pessoas estão vindo mal acostumadas, cara. Eu pego muito paciente que já veio de outros nutricionistas e não está tendo resultado. Por quê? Porque às vezes o cara não dá o simples e papo reto. E às vezes o cara também identifica que a pessoa tem um mental psicológico mais fraco e, não faz o cara cuidar disso. Então, assim, muitas vezes eu tô ali na minha rotina de consulta, eu começo a identificar gatilhos ali que a pessoa, tá dormindo mal, a pessoa tá ansiosa, a pessoa tá, às vezes, até num certo grau de depressão. Isso tudo começa a refletir no corpo. Você entendeu? Compulsão alimentar, a pessoa fica com muito cortisol alto, isso vai dar retenção. Aí é um efeito em cascata, cara, uma coisa puxa a outra. Distúrbios na tireoides, enfim, tudo isso está interligado com o emocional. Eu consigo consertar um pouco com a dieta e tal, mas chega uma hora que eu esbarro, a cabeça da pessoa está muito bagunçada, ela está muito aflita. Então ela tem que consertar esse resto todo para ela poder ter disciplina, poder ter dedicação, né, para poder fazer uma dieta, para poder ter uma rotina. E é exatamente esse que eu vejo o maior problema das pessoas, entendeu? Quase que todo mundo hoje está em desequilíbrio. E é o que eu falo para todo mundo. Se você não consegue administrar teu corpo, se você não consegue administrar o horário que você acorda, o horário que você treina, as refeições que você faz, o quanto de comida você come no prato, as escolhas que você coloca no prato, se você não tem essa maturidade para isso, cara, você dificilmente vai ter sucesso nas outras áreas da tua vida. Porque um cara que é descontrolado na hora de comer é um cara descontrolado no trabalho. Sim. É um cara descontrolado com a mulher, com a esposa, com o chefe, com o funcionário. Né? Então, é isso que eu falo também. A nutrição, a verdadeira nutrição de a pessoa comer de forma regrada, ter um cardápio relativamente restrito. Não dá para ter um cardápio 100% aberto, 500 mil substituições. A vida não é assim. A pessoa tem horário para entrar no trabalho, a pessoa tem horário, tem meta para cumprir, tem conta para pagar, então a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. E é isso que eu vejo. Então, assim, a maioria dos nutricionistas estão deseducando as pessoas. A gente tem que educar. Porque a gente veio de uma geração... Apresentando facilidades, a coisa não é fácil. A gente veio daquela geração que engole o choro.
Você entendeu? Não é? Cara, fica à vontade. O cinto pendurado na porta, você entendeu? Eu vim dessa geração, sabe? Tem que abaixar a cabeça pro pai. Então, assim, eu vejo a criançada hoje pisando o pé, sabe? Confrontando o pai, gritando, falando alto. Cara, tá tudo errado. Essa criança que gritou com o pai há 20 anos atrás é o cara que não quer fazer dieta hoje. Você entendeu? E aí o cara continua estragado, você entende? Pior, o cara vai ficar um cara de 30 anos sem maturidade, sem disciplina, sabe? Sem grau de superação, porque quando você começa também a ter disciplina e consegue transformar teu corpo, consegue superar o físico que você tinha, você começa a evoluir como ser humano. Porque você tem que ter um mindset para isso, né? Então, assim, a magia da musculação é essa, é você evoluir no treino, um treino mais técnico, um treino mais pesado, um treino mais cadenciado, melhorar a periodização. A dieta, a mesma coisa, você fazer mais tempo de dieta, fazer uma dieta mais refinada. Lógico, não estou falando para a pessoa ser aqui um bitolado, mas é o cara realmente ter um intuito de fazer uma dieta como uma coisa que faz evolução do físico dele, faz evolução do corpo dele. Só que a maioria das pessoas, cara, não querem, elas têm muita displicência com elas, cara, com a vida. E aí eu vejo isso na academia, por exemplo, na sala de musculação. A maioria dos personagens hoje, cara, estão ali de babá, literalmente, do aluno. Tá ali meio que fazendo o treino que o cara quer fazer. Aí o cara, não chega, professor, não, essa eu não quero mais. Aí o personal vai lá e faz o quê? Passa a mão na cabeça do aluno. Tá errado, cara. Por quê? Porque o cara também tem medo de perder aluno. Uhum. É a mesma coisa o nutricionista. Essa dieta eu não faço. Essa dieta tá muito restrita pra mim. Isso eu não como. Isso eu não quero. Sabe? Pô, não é por aí, cara. As pessoas têm que começar a entender que, cara, o mundo não é só o que a gente quer fazer. O mundo não é só recompensa. O mundo não é só prazer. O mundo não é só dopamina, não é só serotonina. Sabe? O mundo tem pancada, cara. O mundo tem dor. Isso é legal falar. Apesar de parecer chavão, que pelo menos no nosso meio muita gente já repetiu isso. Mas é a pura verdade. A determinação, sabe, tô lá fazendo força, tô lá chorando, gritando. Tem muita gente de fora que não é do nosso meio, vê e fala, pô, fazendo essa força toda só para ficar fortinho. Não é só para ficar fortinho. Tudo que você está aprendendo ali, claro que você falou do mindset, tem que virar a chave. É levar isso para os outros âmbitos da sua vida, amoroso, profissional, aquela determinação, aquela garra, aquela força de vontade. Não, vou fazer. Não, vou acordar cedo. Não, vou comer só isso aqui tira. Essa determinação leva para os outros âmbitos da tua vida, você vê como você não vai ter sucesso. Muito mais, em todos os âmbitos. Com certeza. Então não é só ficar fortinho. Parece chavão, mas as pessoas não levam isso a sério. Mas isso você pode levar para os outros esportes, né? Se você não é só na musculação, deixa eu ver, eu já ouvi muito isso. O cara, sei lá, escalou até um amigo nosso, não sei se você conhece lá da O2, que teve no Himalaia. Eu preparei ele, cara. Fui eu que preparei ele fisicamente, enfim, porque o mental ele também é foda. Subiu o Himalaia, aí tem gente que fala, mas subir o Himalaia pra quê? Aí chegou lá, cara, foi uma vitória pessoal. Ele como é que fala? Ultrapassou os limites dele, ele venceu. Isso ele leva para a vida dele toda, não é o Himalaia. Sim. É a vitória, é aquela energia, aquela vibração, e é o que ele passou para atingir a vitória. Se ele faz isso no trabalho, na vida amorosa, o cara vai ser extremamente bem sucedido. As pessoas não entendem isso. Mas é isso que eu te falo. Se você pegar os grandes atletas de qualquer modalidade, de qualquer esporte, os caras que foram realmente grandes atletas e que tinham conduta fora do esporte, né? Que tinham um comprometimento e tinham um comportamento bom. Então, assim, se você pegar os grandes atletas que tinham realmente conduta e comportamento, cara, eles são pessoas hoje bem-sucedidas. Todos são bem-sucedidos. Todos são bem-sucedidos financeiramente. Então, assim, não importa com o que o cara trabalha hoje, mas ele dá certo. Lembra o Almir Klink, quando foi sozinho num barquinho pro Polo Sul, sei lá pra onde vai, Antártida? Sim. Agora, tem gente que acha que ele é pirado. Agora você vê os caras que eram, vamos dizer assim, aí que eu volto naquela coisa, os competidores, os caras que competiam determinada modalidade, mas que eram meio porra louca, que não tinha disciplina, não chegava no horário do treino, fazia bagunça, arrumava briga. Nós temos vários exemplos para falar. Você vê que são caras que hoje não tão bem socialmente, sim. não tão bem financeiramente, né?
Então, é exatamente isso. É a mesma disciplina que às vezes um empresário tem que ter numa empresa, né, de gestão de pessoas, gestão de processos e tal, ele também tem que ter isso com a vida dele, ele também tem que ter isso no esporte, né? Então, assim, cada um, cara, tem uma chama. Cada um tem uma paixão que te move, cara. Cada um tem uma paixão. Tem aquele cara que quer ganhar dinheiro para comprar uma Porsche, tem aquele cara que quer treinar para ficar com o abdômen trincado, tem aquele cara que quer andar de bike para fazer 120k, sabe? Tem aquele cara que quer subir o Everest. Então, cada um tem uma chama. Isso é muito individual. Ninguém é melhor do que ninguém porque o interesse, o que quer fazer é diferente. Esse é o livre-arbítrio, a gente respeitar a vontade do próximo, né? Respeitar as escolhas do próximo. Mas tudo isso, quando é feito de uma maneira saudável, pensando, por exemplo, em disciplina, em dedicação, em superação, é louvável. Então, por isso que a gente nunca pode desmerecer. O cara que está lá treinando, pô, você competiu, tá, ganhou o quê? Ganhou o título. Ele ganhou aquela experiência, o que você falou. Tudo aquilo que ele passou, ele nunca mais vai esquecer. Eu competi 2 vezes na minha vida como fisiculturista. Cara, foram experiências incríveis. Eu trago isso até hoje pra mim, né? Então, eu aprendi, cara, a superar as dificuldades independente de qualquer coisa. Por quê? Porque eu tinha uma meta pra cumprir. Poucas pessoas sabem disso, mas antes de eu competir minha primeira competição, 2 semanas antes a minha avó morreu, cara. Eu fui criado pela minha avó. Você entendeu? Eu passei o enterro, cara, chorando, comendo marmita. Sabe como? Então, assim... E fui lá e competi depois de 2 semanas. Por quê? Porque eu entendi, cara, que, assim... Aquilo foi uma coisa que aconteceu na minha vida, mas se eu não competisse, eu estaria fracassando comigo. Então, até me motivou a competir. Porque eu pensei, pô, minha avó tá lá em cima, ela tá me vendo, porra, ela vai ficar feliz. Você entendeu? Sim, ela vai ficar muito mais feliz de me ver competindo do que me ver em casa triste chorando. Sim. Sabe? Então isso já foi assim uma chavinha a mais que eu tenho na minha mente, que assim, hoje, quando eu vejo várias dificuldades na minha vida, elas são muito menores. Porque assim, qualquer dificuldade que você tem na sua vida depende do teu ponto de vista. Sabe? Você vê, por exemplo, às vezes a gente reclama que tá com dor na perna porque fez um treino de perna. E o cara que não tem uma perna? Uhum. Tem um atleta que treina lá no CT, o Dorivaldo, porra, o cara tem uma deficiência, ele tem um braço todo encurtado, porque ele sofreu um acidente quando ele nasceu e tal, no parto, enfim. Porra, é um dos caras mais disciplinados lá, cara, é um dos caras que tá sempre treinando no mesmo horário, é o cara que, tá sempre se superando. Então, porra, o cara é um exemplo, sabe? Então aí você olha e pensa, porra, hoje meu ombro tá doendo. Porra, ainda bem que eu tenho os 2 ombros. E o cara que não tem um ombro, né? Então assim, qualquer dificuldade, cara, ela depende do seu ponto de vista, da relação que você tem com o mundo. E é isso que eu penso na dieta. Então quando a pessoa fala, essa dieta eu não consigo fazer, eu já penso assim, porra, esse cara é um derrotado, não adianta. Isso até é até uma coisa que mudou muito na minha maneira de trabalhar, sabe, Chamam? Antigamente eu ficava um pouco incomodado quando eu não conseguia transformar as pessoas, quando eu não conseguia que elas tinham resultado. Mas eu entendi que eu não tenho toda essa responsabilidade. Eu entendi que assim, hoje o meu papel como nutricionista, como treinador às vezes, como coach, né, preparador de atletas, é mostrar o caminho. Agora, quem vai trilhar o caminho é o cara. Eu não vou pegar. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu literalmente pegava a mão do cara e carregava junto. Não, isso eu não faço mais. Eu mando a dieta. Quer fazer, faz. Não quer, cara, paciência. Sabe como? Então, assim, não é que eu tô frio. Mas, assim, as pessoas têm que ter o comprometimento dela. Ela tem que ter. Claro. Ela tem que ter o comprometimento dela. Então, assim, o que eu puder dar de informação na consulta, o que eu puder falar de verdade na consulta, ir lá, cutucar na ferida, eu faço. Agora, dali pra frente, se o cara vai fazer a dieta ou não, cara, isso não é problema meu. Às vezes tem paciente que me liga, às vezes me encontra e reclama. Pô, cara, a gente não marcou a consulta. Eu falei, a gente não marcou ou você não ligou e não cobrou o retorno da consulta? Sim. Eu dei a consulta. A responsabilidade do retorno é do cliente, cara. Claro. Ele que tá pagando. Então, assim, se ele tá pagando e tá fazendo, ele vai querer no retorno. Claro. Agora, se o cara quer que eu ligue pra ele, chegou o seu retorno, esse cara já não serve. Eu já percebi que esse cara não tem comprometimento. Ele quer literalmente ser carregado. Ele quer o quê? Que eu dou a comida na boca dele.
Então, eu acho que é esse tipo de comportamento que as pessoas têm que começar a ter. Os profissionais, personal, médico, nutricionista, parar de passar a cabeça no cliente, passar a mão na cabeça. Mas é aquilo que você falou, para não perder o aluno, às vezes, nas aulas personalizadas, é a mesma coisa. Às vezes você ouve em curso de personal, como se existia, mas existe. Não, porque o aluno faltou um dia, telefona. O que aconteceu? Para não perder o aluno, você tem que ser... Cássio, e a parte dele é qual? Porra. Você tem que... como a gente é old school, cara, a gente pensa diferente. Você tem que ter na tua cabeça, que eu estou te mostrando o que você falou, eu estou te mostrando o caminho. A coisa está na tua cabeça, você tem que querer, você tem que se esforçar. Fica ligando, onde você não veio? Por que aconteceu? Você está bem? Não, vem aí. A parte dele é o quê? Se o cara não se decidiu na cabeça dele que ele vai ter um resultado bom, não adianta você ficar telefonando. Não esquece. Eu também sou assim. Mas é isso que... Passa a mão na cabeça, não. Mas é isso que acontece. Não está gostando, procura um personal que passa a mão na tua cabeça. A gente está criando uma geração, cara, de frustrado, uma geração de derrotado. Infelizmente é isso. Porque assim, se você parar para ver, o tanto que cresceu o esporte, tanto de informação... que a gente veio também das artes marciais, a gente aprende. Sim. Não tem mestre que passa a mão na cabecinha que você levou um soco. Não tem nada disso. Você vai aprender a se defender. Então assim, o quanto de informação a gente não tem hoje, quanto o número de academias que tem hoje, é o que eu falo para todo mundo, você pode entrar em qualquer academia do Brasil, cara, mais de 90% tá fora de forma. Mais de 90% tá gordo, tá ruim, tá sem saúde. Por quê? Porque o pessoal não quer fazer, cara. O pessoal não quer fazer. E tem um monte de gente que tá contribuindo com isso. Você entende? Então, assim, tem um monte de médico que tá fazendo isso, tá vendendo facilidade. Tem um monte de nutricionista que tá fazendo o cara comer pãozinho com doce de leite. Tem um monte de personal que tá passando treininho fácil. Por isso que tá essa geração toda aí. Ruim. A qualidade do esporte caiu, é o que eu te falei, você pode ver. Se você pegar um line-up do Olímpia dos anos 90, dos anos 2000, não tem nem comparação com hoje. E não é só da Open, é qualquer categoria. Né? Até da minha época aqui do Brasil, eu assisti Campeonato Brasileiro, eu assisti Mr. Santos, né, dos anos 90, dos anos 2000. Eu vi Edson Serafim no Mr. Santos. Cara, melhor que 98% dos físicos hoje. Eu vi de perto. Eu estava vendo hoje uma postagem do pessoal da Black School, não lembro bem quem, se é o Fernando Marques, não sei. Enfim. O Valentim, o próprio Valentim. Ele fez uma postagem lá, uma matériazinha sobre o Adolfo Acosta, lembra dele? Lembro. Puta físico. Um cara de 120 quilos, mais ou menos o exemplo daquele rapaz que te treinou, que você falou. 1,80m, 120 quilos. Que shape era ele? Adolfo Acosta, anos 80. Sim, e aí você 90. Aí você pensa, um cara dos anos 80, 90, o que tinha naquela época de vamos dizer assim, de novidade, vai? O que tinha naquela época de coisas que não tem hoje? Não existia suplementação. Existia, mas não era como é hoje. Não. Exato, então assim, é o que eu digo, cara, quando você pensa em dieta e treino... Naquela época a Integral Médica fazia o proteinato de cálcio. Sim. Então, que legal, era gostoso aqui. Se você voltar no tempo e fizer um cara fazer uma preparação 100% old school, o cara vai ficar bom. Vai ficar bom pra caramba, vai ficar competitivo pra caramba. Sabe? Então, assim, o cara consegue fazer muito com pouco. Né? Pouco recurso, não pouco esforço. Que o que tá faltando hoje é esforço. Então, até nível de treinamento, né? Pela bagagem, pela escola que eu já tive de treinamento, vejo sim hoje alguns poucos atletas treinando de verdade. Essa é a realidade. Eu vejo treinando quando eu ligo o celular, quando tá gravando um vídeo para canal e tal. Mas o cara treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, sempre, cara, isso é muito raro. Essa frequência de treino, sabe? Você vê o cara ali mastigando a musculatura sempre, né? O cara com consistência na dieta sempre, sabe? Meses e meses de dieta. Então isso eu vejo muito pouco acontecer. E aí reflete no físico, reflete no palco. Não tem como fugir disso. Pode tomar o que for de esteroide, pode tomar IGF-1, GH até a tampa, o que for, se entupir de estimulante, cara, não adianta. Se você não fizer o básico, o físico não vem. Pelo contrário. Eu já vi cara na academia, aluno chegando e... Aluno não, atleta até. Sim. Esqueceu o pré-treino e voltou para casa. Já vi isso. Tudo bem, pré-treino até, né? Existem produtos suplementos interessantes, né? Dependendo do momento, enfim. Mas, esqueci, volta para casa. Isso não é... Broxou. Isso não é o Olha fundamental. Uma coisa
Pô, vai treinar. Como eu já vi um monte chegar pra treinar sem levar o pós-treino. Chega O cara chega desanimado, o cara não chega consegue de, treinar se não tomar o alguma cara coisa. chega de mão vazia, ele termina de treinar e eu penso assim, pô, tá, o cara não vai tomar um shake, o cara não vai comer uma marmita. Não, o cara chega, fica na resenha e vai embora. Vai embora. Você entendeu? Então, pô, cadê a marmita do cara? Sim. Eu lembro na minha época não tinha essas bolsas térmicas, chama. Você tinha que... Ou mora perto e chega já come. Não, né? eu pegava a marmita, cara, aí eu pegava um pano de prato, enrolava na marmita, aí eu pegava um saquinho saquinho de supermercado, cortava e eu dava um nó bem apertado pra tentar segurar o calor da marmita ali no pano de prato. Tá. E enfiava aquilo dentro da mochila, cara. Quantas e quantas vezes eu não comi frango azedo, não comi batata doce azeda? Entendeu? Porque realmente naquela época era pouco suplemento que tinha. Tinha aqueles aminolíquidos ainda que, você tomava aquilo quente, cara, dava uma ânsia. Da Twin Lab, lembra? Sim, é que dava uma ânsia, cara, sabe? Então, assim, hoje tem muita facilidade. Mas eu penso que é exatamente esse tanto de facilidade tá estragando os caras. Tá deixando os caras mimados, né? Porque, assim, eu tenho uma filosofia. O bodybuilding, cara, ele é o esporte dos humildes. Então, assim, são poucas pessoas que estão dispostas a passar dor, a passar sede, a passar fome. Então, assim, isso já vai cortar metade dos mimados, né? Então, assim, é um esporte de origem humilde. E aí, o que acontece? Quando você vê que o cara começa a conquistar muita coisa, ele começa a amolecer. Então, assim, o conforto dentro do bodybuilder amolece o atleta. Não tem como. Então, assim, o cara ele tem que sempre manter aquele espírito de iniciante. Aquele espírito de quando o cara não tinha nada, aquele espírito de quando não tinha patrocínio. Então, hoje eu vejo os atletas tendo um engajamento social, tendo um hype, tendo um retorno financeiro legal, mas ainda não aconteceram como atleta. O cara ainda não é um top 5 do Olímpia, por exemplo. Mas ele age como se fosse. Você entendeu? Então, quando você pega e vê, por exemplo, o mindset dos americanos e dos caras lá hoje, os árabes, você vê que os caras respiram aquilo, né? Então, você pega o Sebum. Para os árabes é uma religião. Exato. Você pega o Hadi Chopin, cara, ele agachando lá com mais de 200 quilos, os caras estão cantando um mantra no fundo do vídeo. Aquilo é um mantra, cara, sabe? Os caras estão clamando, não sei se é Alá, qual que é a religião deles lá, mas enfim, aquilo tem um cunho espiritual na coisa. É uma dedicação, assim, um comprometimento muito grande. Eu vejo assim, o Sebum, por que é um cara tão fora da curva? Porque hoje ele tem todo esse luxo, todo esse conforto que o esporte deu pra ele, mas ele não perdeu a gana, ele não perdeu a vontade, não perdeu a essência. Ele não perdeu a essência de iniciante. Então ele tá lá, ele dá porrada no treino. Você vê que dificilmente um cara da Classic treina melhor e mais pesado que ele. Eu não vejo. Sabe? Por isso que o cara tá no topo. Mas a cabeça do cara é diferente. Você vê, ele saiu, ficou aí de férias um tempo, voltou, ele vira a chave, cara. Ele vira a chave e fala, esse título é meu, ninguém toma de mim, ninguém vai mais treinar do que eu. Ninguém vai fazer mais dieta do que eu. Só que é isso que eu não vejo hoje nos atletas brasileiros. A maioria amoleceu, cara. Então, não treina como tinha que treinar. E a gente vê no físico, né? Ele vê no físico, cara. No físico, que amoleceu. Então, eu acho que o esporte no Brasil tem um material humano muito bom. A gente tem uma fartura hoje de material genético, né? Muito bom, mas precisa ser mais bem explorado. Né? E mais bem explorado também pelos profissionais. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo o esporte crescendo muito, só que crescendo mais rápido do que a infraestrutura que ele merece. Então hoje a gente tem muito atleta competindo, mas não tem tanta qualidade competindo. Então teria que ter um filtro melhor. E esse filtro vai partir da onde? Dos treinadores, dos coaches, das marcas, sabe? É isso que eu ia falar. Hoje a coisa está um pouco mais fácil. Sim, não tá? sim. Não sei se é por conta muita federação, campeonato todo fim de semana tem. Antigamente eram aqueles campeonatos, uma vez por ano. Era estreantes. No Olímpia era a categoria era uma categoria só, né? Era estreantes, paulista, brasileiro, sul-americano, mundial e Olímpia. Era isso. E era aquela categoria, hoje tem várias categorias. Todo fim de semana tem 2, 3 campeonatos. Facilitou, todo mundo quer competir. Eu assim... Num ponto eu acho interessante, porque tá levando o esporte para um público muito maior, é muito mais gente engajada no esporte. Tudo tem suas vantagens e as suas desvantagens. Mas, por outro lado, facilitou, todo mundo quer competir. 6 meses de treino já quer competir. Exato. E compete, quer dizer, né? Enfim. Eu acho que assim, não vejo como uma coisa ruim.
Eu acho que é o que a gente está falando, tem um lado bom, tem um lado positivo porque popularizou o esporte. Sim, né? sim. Então hoje o atleta consegue pensar em viver do bodybuilding, porque naquela época nossa a coisa era muito cruel. O cara, se dedicava, era 6 meses, 1 ano de preparação para ganhar um saco de massa no palco. Exatamente. Então assim, era muito cruel naquela época. Até os hipercalóricos. Então hoje pelo menos o cara realmente ele tem uma valorização, né? Agora, o que eu penso? Aquele cara que tem uma valorização, ele tem que ser cobrado à altura, né? Então ele tem que ter meta, ele tem que ter comprometimento com o esporte, não só com o hype. Então acho que hoje a questão do hype da mídia social também está confundindo um pouco, está embaralhando um pouco a cabeça do atleta. Né? Então assim, é importante ele tá envolvido, ter engajamento? É importante, ajuda a vender, ajuda na imagem pessoal dele, tudo isso é importante. Mas ele tem que saber administrar isso. Até que ponto isso não vai dominar ele como pessoa, não vai dominar a carreira dele e ele não vai deixar de fazer a parte dele como atleta. O que eu penso? Só para você entender, um exemplo básico. Pô, o cara tem que gerar conteúdo. Tá, ele tem que gerar conteúdo. Então programa na semana qual vai ser o dia ou 1 ou 2 dias que você vai filmar um determinado take do seu treino ou você vai fazer alguma coisa para ter engajamento, para ter ali geração de conteúdo. Pontuou aquilo, pontuou. Cara, do resto, se fecha, entra na academia e treina de verdade. Você entendeu? Porque senão a coisa não vai acontecer. Porque você sabe, não tem como o cara, durante um treino de verdade, o cara para, arruma tripé e põe ângulo da câmera e vira e fala. Não dá, cara, não dá. Se o cara tá fazendo um treino mesmo de um profissional, sabe? O cara tá botando ali 200 quilos em tudo que ele tá fazendo um treino de peito, 4, 5 anilhas de 20 de cada lado em tudo, zerando tudo que é máquina, não dá pro cara se dar esse luxo. Então ele tem que aprender a gerenciar a vida dele, administrar, para ele ter o momento que ele vai gerar conteúdo e ter o momento que ele tá ali, que ele vai produzir, que ele vai colocar o corpo dele em alta performance. E as empresas também têm que entender isso. E as empresas também têm que ajudar a direcionar isso. Sim. Então, hoje tem muito profissional que faz isso, né? Filma um filme exato. Então, vai lá e filma o treino, mas não atrapalha o cara. Exato. Ou então, por exemplo, cara, vamos gravar um vídeo com você essa semana. Pô, daqui 15 dias, daqui 10 dias vamos gravar outro. Sim. Acabou, meu. Você entendeu? Fora isso, o cara consegue gerar muito conteúdo fora da academia, em casa, mostrando a rotina dele, entendeu? Agora, o cara viver pra isso... Sabe, o cara tem que entender, o cara é atleta, você entendeu? O atleta ou é o youtuber, né? Decide aí. Exato, exato. Mas na hora que sobe no palco, cara, não mente. A hora que sobe no palco e põe do lado dos que fizeram a lição de casa, cara, não mente. Não tem arbitragem, não tem nada. A hora que emparelha ali num line-up ali, cara, essa que é a vantagem também do bodybuilding, cara. O físico não mente. Se o cara fez o trabalho, o físico reflete. Você não compra resultado, você não compra físico, né? Ou você tem o físico ou você não tem. Exatamente. Então, meu querido, fica à vontade aqui no Energético. Vou deixar. A life, strong life. Bora lá. Me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre macronutrientes. Você sendo nutricionista, as pessoas devem estar curiosas, né? Sim. Quantidade de proteína. Isso é uma coisa muito controversa. Na literatura vê um monte de coisa. Meio grama, 1,5 grama a 2. Já vi fisiculturista ingerindo 4 gramas por quilo dia. Isso vai muito do recurso ergogênico que está usando, do perfil da pessoa, quantidade de volume. Uma pessoa normal. Quando eu falo normal, pessoal, é uma pessoa que não é um atleta competitivo, que está se utilizando de ergogênicos, principalmente hormonais. O perfil dessa pessoa é outro, completamente diferenciado. Quando eu digo normal, é uma pessoa que faz lá sua atividade física ou quer ganhar um pouquinho de massa muscular para manter um shape bonito. Isso é uma pessoa normal, tá? Quantidade ideal de proteína para esta pessoa normal. O que você me diz? Então, Sérgio, realmente assim, é um assunto um pouco controverso. Por quê? Porque quando a gente pensa... Você com a sua experiência, que você costuma passar... Se a gente falar na teoria, quando a gente fala em 3, às vezes 4 gramas de proteína por quilograma de peso, dificilmente a gente vai achar uma literatura que consiga explicar isso, porque para isso realmente acontecer na prática, o cara tem que estar fazendo uso de recurso ergogênico, tem que ver qual que é a capacidade de filtração do rim do cara, tem que ver também
quantidade de síntese proteica que ele vai conseguir fazer, a quantidade de degradação que ele vai ter proveniente do treino. Então aí entram várias variáveis, né? Mas números em cima da minha experiência, de tudo que eu já vivi nesses 22 anos de fisiculturismo, quando a gente pensa em pessoas comuns, um sedentário, 1 grama de proteína, né, por quilograma de peso, já medindo, já colocando uma meta ali, uma projeção de um peso ideal, né? Seria assim, 1 grama para manter o básico, manter as necessidades básicas diárias, manter uma boa saúde de pele, estrutura celular, cabelo, unha, essas coisas, né? Afinal de contas, proteína não é só para Exato, manter massa muscular, a gente tem também a parte hormonal, os peptídeos também, a estrutura deles depende dos peptídeos, da proteína, dos aminoácidos, né? Nosso DNA, né? Então, para você manter as funções básicas, 1 grama. Quando a gente pensa em praticante de atividade física, né, o cara que quer já ter um certo grau de hipertrofia, aí a gente pode ir para números na casa de 1,5 grama até 2 gramas para um cara natural, um cara que não faz uso de recurso ergogênico. O cara tá tomando esteroide, aí a régua sobe, já dá pra gente pensar em 3 gramas de proteína por quilograma de peso, dá para chegar até 4, né? Aí vai depender muito da estratégia. Então, assim, um exemplo, o cara tá numa fase, por exemplo, de off-season. O off-season é uma fase que é mais importante, é mais inteligente, o cara subir o carboidrato. E aí ele baixa um pouco a proteína para quê? Num planejamento a médio e longo prazo, quando ele entrar num pré-contest, aí ele sobe a proteína para segurar o catabolismo e também para segurar a saciedade, porque o cara vai diminuir o carbo. Às vezes o cara tá de 0 carbo, às vezes o cara tá de low carb, o cara vai comer o quê no prato? Então, e também para ele manter a estrutura dele, né? Então aí sim a gente pensa em 3, 4 gramas de proteína por quilograma de peso para um atleta, para um fisiculturismo. Mas aí é o que eu disse, 4 gramas é um número legal para um pré-contest, né? E 3 gramas é a média que eu usaria numa fase de off-season, tá? São os números assim que eu costumo usar na base da experiência que eu tenho e dos bons resultados que eu tive também com atletas e pessoas comuns também. Carboidrato, ele acompanha como? Assim, numa pessoa que está, por exemplo, num off-season. Tá. Como você trabalha com o carbo? Ele está ingerindo, um exemplo, 3 gramas. 1 para 2? Então, depende do perfil. O carboidrato ele é até mais dinâmico, mais difícil de acertar do que a proteína. Por quê? Porque o carboidrato depende muito do metabolismo do cara. Então, assim, às vezes você fala em 2, 3 gramas de carboidrato por quilograma de peso para deixar uma dieta normocalórica, para o cara manter o peso, manter o metabolismo basal, às vezes não bate. Às vezes o cara emagrece com isso, entendeu? Então, o carboidrato é muito feeling, é muita interpretação de resultado. Muito individual. É muito individual, é muita interpretação de resultado. Então, é você ver como que o corpo está respondendo, né? Mas, assim, números para a gente ter uma base. Vamos partir de 1 grama, 1,5 grama de carbo por quilograma de peso, pensando numa low carb, pensando num dia de carbo baixo, por exemplo, numa dieta de ciclo de carbo. Aí quando a gente pensa numa dieta de manutenção, uma dieta linear, para o cara manter o peso ali, numa fase de TPC, de recovery, na casa de 2, 3 gramas. Ou seria um dia de carbo médio, por exemplo, num ciclo de carbo. Aí eu já vou falar na casa de 4, 5 gramas de carboidrato num dia de carbo alto ou num off-season, né? Mas como eu disse, tudo isso é muito individual. Por quê? Porque tem cara que às vezes com muito carbo o físico não responde bem. Depende da resistência periférica à insulina que ele tem. Então às vezes o cara com 4, 5 gramas de carbo não trabalha tão bem como um cara com uma dieta com muita gordura. Às vezes o corpo do cara fica melhor com mais gordura. Por isso que não tem regra quando a gente pensa em fisiculturismo. Sim. É autoconhecimento. É você ir conhecendo, na verdade, o físico do teu atleta e vendo o que é melhor para ele, naquele momento, naquela fase, sabe? Sim. Por isso que nada é físico, nada é fixo, nada é protocolado, nada é regular. Eu nunca passei uma finalização para um atleta que eu consegui manter aquilo que eu passei no começo da semana. Isso nunca aconteceu. Eu sempre tive que fazer ajustes. Eu gosto de passar, por exemplo, uma finalização
com alguns dias de antecedência, para o atleta saber o que ele precisa comprar no supermercado, saber o que ele precisa deixar em casa, ou levar para viagem, ele também diminuir a ansiedade dele. Então, assim, porque normalmente a gente não muda muito os alimentos que o cara vai comer. Eu não gosto de fazer muita invenção, até porque o sistema digestivo dele está há meses preparado para aquilo. Sim, sim. O que muda muito são as manipulações de carboidrato, sódio e água, e proteína. Então isso que eu vou oscilando conforme o físico dele vai respondendo. Por exemplo, eu finalizei uma atleta final de semana passado para Curitiba, e ela era Women's Bodybuilding, e ela tinha competido uma semana antes na Praia Grande, e depois ela competiu uma semana depois em Curitiba. Na primeira competição eu praticamente não finalizei ela, porque se eu tivesse feito qualquer manobra muito radical, é bem provável que ela tivesse um rebote no segundo campeonato. O corpo ele usa como uma maneira de defesa. Então você tem que escolher qual campeonato que você vai realmente fazer as manobras ali. Mas como eu disse, são manobras sutis, não é fórmula mágica. A fórmula mágica numa preparação acontece nos meses todos, né? Mas eu tinha que esperar ela, na verdade, até o final do dia, até o final da pesagem, para ver como que o físico dela ia ficar, porque eu fiquei a semana inteira puxando mais ela na condição. Então eu precisava saber o resultado que ela ia ter no final da semana para saber se ela ia ficar muito flat ou se ela ia conseguir manter a densidade, mesmo com tão pouco carbo e com tanto cardio. Então, assim, ela ficou uma semana inteira muito depletada no carbo, fazendo muito cardio e com o sal e a água controlados. Porque o feedback que eu tive da arbitragem é que eu precisava puxar bem a condição dela. Só que aí o que eu pensei? Não sei o que vai acontecer no final dessa semana. Pode ser que ela fique muito murcha e eu tenha que fazer um carb up muito agressivo pro sábado. Não, cara. Ela tava numa semana, vamos dizer assim, pagando penitência, literalmente. E, cara, a bichona na sexta-feira, no final do dia, tava bem. Tava densa, parecia que tava carbando, sabe? Eu falei, não, vou fazer só uma manutençãozinha. Sim. Fiz só uma manutençãozinha, aí conversei com ela, negociei com ela, falei, não vamos colocar nada de refeição livre, não vamos pôr nada de lixo, porque eu senti que ela ficou... Tem que negociar. Eu senti que ela estava insegura. Tá. Porque se o atleta fica inseguro com a manobra que a gente vai fazer, não dá certo. A cabeça tem que estar ali consciente de tudo que está acontecendo. Ela tem que comprar a ideia da finalização. Falei, Lídia, não vamos fazer nada de diferente. Vamos manter o protocolo, vamos comer as mesmas coisas, vamos só diminuir a proteína, porque agora a gente não está construindo nada, você não vai catabolizar. E vamos colocar um carboidrato ali na moralzinha para também não dilatar o abdômen. Por quê? Porque eu sei que quando ela está perto de competição, ela fica muito ansiosa e ela trava o intestino. Ela tem constipação. Então você vê, é muito detalhezinho, cara. Sim. É aí que entra aquela coisa do feeling, cara. Que entra aquela coisa da experiência. Sim. Então, assim, é hora após hora, literalmente. Então, meia-noite ligando pra ela, como é que você tá? Ah, tô bem. Foi no banheiro? Fui. Aí 6 horas da manhã liguei, porque 8 horas da manhã ela tinha que estar lá pra fazer a pintura. Então, o campeonato começava às 10. 6 horas da manhã, como é que você acordou? Como é que você tá se sentindo? Porque eu preciso entender a cabeça do atleta no dia da competição. Se o cara acha que tá vazio, eu tenho que vender a ideia para ele que eu vou encher ele. Não necessariamente eu vou fazer exatamente isso acontecer, mas ele tem que estar confiante no dia. Né? Então como é que você acordou? Qual que é a sua percepção no espelho? Ah, eu acho que tô bem. Ah, pô, tô bem vascularizada, não sei o quê. Tá com fome? Não, tô. Foi no banheiro? Não. Ah, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a gente vai indo hora após hora até ela subir no palco. E antes de subir no palco, a gente tem mais ali uns macetezinhos, alguma coisa para dar uma vascularizada, para acender o físico. Então, cara, é uma arte, sabe? Isso é o que eu mais gosto. Essa alta performance, esse refinamento, porque assim, você joga um sachêzinho de sal, cara. Você joga um Doritos, um chocolate antes de subir no palco, o físico acende, cara, o físico muda inteiro. É igual eu falo, pessoal, é igual você pegar na Fórmula 1... O piloto deu aquela volta com o carro, ele manda o feedback pros boxes e fala pros caras, olha, o carro tá saindo de traseira, tá isso. Aí o cara fala, ó, vamos mexer 0,5 grau no aerofólio de trás. O cara vira 1 segundo mais rápido na volta. O bodybuilder é exatamente isso, cara. Quando você pega ali o cara que fez o trabalho, que fez realmente o pré-contest de verdade, 4, 5, 6 meses, cara, qualquer detalhezinho na reta final, o corpo responde de uma maneira diferente. Isso que eu acho que assim, é o encanto do fisiculturismo. O que eu mais gosto da minha profissão é essa. É pegar o cara que realmente fez o trabalho
E, cara, eu sei que uma colher de pasta de amendoim a mais, a menos à noite vai fazer diferença. Um sachê a mais ou menos de sal no dia vai fazer diferença. 1 litro a mais, a menos de água vai fazer diferença. E aí, quando a gente tem a noção que esse detalhe tão pequeno, tão sutil, faz tanta diferença no físico, é que a gente fica tão incomodado com as pessoas tão desleixadas na dieta. Por isso que elas não têm resultado. Porque as pessoas acham que, vou botar um... mas é só uma colherzinha de açúcar que eu ponho no café. Tá, mas ela toma quantos cafés no dia? Mas é só uma fatia de pão que eu comi hoje. Mas foi só uma beliscadinha que eu dei hoje. Então, quando você tem essa referência do extremo, você vê o quanto a pessoa que não faz o mínimo correto está longe, está distante do resultado. Por isso que eu volto naquela questão. Por isso que tem tanta gente fora de forma. Tem tanta gente indo nutricionista, tem tanta gente passando em médico, tanta gente na academia e tanta gente fora de forma. Porque eles não têm ideia do quanto refinado, quanto específica precisa ser uma dieta para a pessoa realmente ter um resultado, sabe? Então, assim, não é uma coisa assim tão fácil. Estou falando quando a pessoa tem uma ambição maior que o físico, né? Estou falando quando a pessoa quer um físico realmente, quer uma nutrição estética de verdade ou ela quer alta performance. Quando a pessoa tem essa ambição, ela tem que entender que ela vai para um nível mais avançado. É igual o jogo de videogame, vai subindo de fase. Entendeu? E isso também é muito comum a gente ouvir na academia, a pessoa quer só perder peso, não é atleta de competição. Sim. Quer perder peso, tá um pouco acima do peso e para de comer. Aí você vê que ela tá com uma dietinha lá de 5 refeições. Ontem eu só fiz 3. Não, eu não fiz a 5ª. Eu acho que é muita coisa. Acha que comendo pouco vai emagrecer. Para nós, sou até, né, em pleno século XXI, ainda ter esse conceito, é complicado isso, né? Mas tem, porque isso provém do jejum, né, cara? Nós vamos só voltar a comer para começar a emagrecer. O metabolismo tá parado. Prevém do jejum intermitente. É o que eu falo assim, o jejum intermitente ele é uma manobra que veio da nutrição clínica, que é um pré-preparo para uma cirurgia bariátrica, né? Então o cara tá lá com 150 quilos, ele precisa perder 20, 30 de maneira emergencial para entrar com um pouquinho mais de saúde numa mesa de cirurgia e tomar uma anestesia geral. E não ter o perigo de ter um infarto, ali, ter uma parada cardíaca, ter um efeito adverso. Então veio daí que veio o jejum intermitente. Então assim, quando você pega a maioria da população que usa o jejum intermitente com outra finalidade, com uma finalidade estética, sempre no começo ela tem um resultado. Sempre. Agora, quando a gente vai esmiuçando o contexto da coisa, aí vamos trazer para um contexto de um praticante de atividade física. O cara, ele era um cara sedentário, ele era um cara acima do peso, ele começou a praticar atividade física e ele veio do jejum intermitente. Até aí dá resultado. A gente pode dizer que dá resultado, porque a matemática é simples, come pouco, déficit calórico, emagrece, né? Só que chega um momento, na verdade, que o corpo ele começa a entrar num estado de defesa, literalmente. Então ele começa a ir retardando o metabolismo. A pessoa está comendo menos, mas ele vai retardando o metabolismo, retardando T3, T4, TSH. E aí, em contrapartida, o cara começa a perder performance no treino. Não tem como você ter performance no treino se falta glicogênio, se falta nutrientes, se falta aminoácido. Você tem perda de performance por falta de energia no treino e perda de performance por falta de recuperação, de recovery, por falta de nutriente no período de descanso. Então, voltando naquele assunto, um cara que já é um praticante de atividade física intermediário ou avançado, ele tem que ter um suporte nutricional maior. 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Tá, 2 gramas de proteína por quilograma de peso para um cara de 80 quilos é 160 gramas de macronutrientes, tá? Vamos calcular em média 100 gramas de carne pronta, 30 gramas de proteína. Se a gente está falando em 160, a gente fala 30, 60, 90, 120, 150. Ele tem 5, exatamente, seriam 5 refeições. Sim. Se o cara vai fazer uma, como é que ele vai fazer isso? Pois é. Ele vai comer meio quilo de carne numa única refeição durante o dia todo? Então, a conta não vai fechar. Uhum. Então, é aí que está o problema, né? De as pessoas quererem fazer jejum e ter um gasto calórico alto, ter uma necessidade nutricional alta, né? Então, você colocando mais oferta de nutrientes, você deixa as tuas reservas
na corrente sanguínea muito mais estáveis, né? Tanto de glicogênio como de aminoácidos. Com isso você consegue recuperar mais. Recuperação pós-treino são até 72 horas. Né? Então, assim, se o cara come uma vez por dia, ele fica com um buraco ali, literalmente. Né? Então, não fecha a conta, não entra na minha mente, não tem nenhum guru, cara, nenhum sábio, master, mago que vai conseguir me convencer que jejum para um praticante de atividade física intermediária avançado funciona. Tanto não funciona que eu nunca vi na prática isso acontecer. Se alguém um dia me trouxer um campeão que faz e funciona, aí eu vou pensar um pouco, mas também não adianta trazer um. Me traga uma geração. Sim. Né? Então, pode ser um caso à parte. Exato, pode ser aí uma aberração genética. Jejum intermitente, aeróbio em jejum. E outra, isso é uma coisa, aquele tal negócio, você me corrija se eu estiver errado, adaptação metabólica. Então, o cara começou a fazer o aeróbico em jejum. Sim. Se bem que o jejum não existe, né? O cara comeu antes de dormir, o glicogênio está lá em cima, não existe aquela coisa de acorda e tá sem... Se ele tivesse com 0 de glicogênio, Sim. jejum total, não levantava da cama de fraqueza. Mas enfim, não comeu nada antes do aeróbico. 1 mês, 2 meses. No começo pode até fazer um efeito. Sim. O organismo se adapta, a adaptação metabólica vai se adaptar àquilo, vai chegar uma hora que não faz efeito mais. Procede. Com No certeza. jejum intermitente, no aeróbico em jejum. O que eu penso do jejum, pensando na estratégia dos atletas, a gente sempre coloca isso como uma estratégia para a reta final, que é justamente para quebrar essa adaptação metabólica, então não dá tempo de ela acontecer. Então, aquilo quando começa, realmente vai ser um choque. Aí a gente faz toda uma matemática para a gente poder direcionar isso para o que a gente quer. Porque é aquilo que eu estou te falando, quando você pensa em cardio, independente do horário que você colocar ele, depende de todo o contexto para você direcionar qual objetivo que você está querendo. Então, por exemplo, se um atleta treina, por exemplo, no meio da tarde, no final da tarde ou à noite, você espaçar o cardio, colocar um cardio num outro período, é mais inteligente. O cara vai ter mais performance no treino. Ele fez ali 1, 2 refeições até chegar no treino de musculação. Tem atleta que, por exemplo, faz um belo treino de perna. Você pega um atleta com 120 quilos, que fez um treino de perna mesmo hardcore. O cara sai dali e vai fazer mais 1 hora de escada, a perna dele vai falhar. Então é por isso que você vai espaçar o cardio. Aí a gente tem a manobra do cardio em jejum, por quê? Porque aí você teoricamente tira o carbo do cara na noite anterior, ele tá com a reserva de glicogênio baixa. Quando ele acorda e logo na sequência ele começa a fazer o cardio, a tendência do corpo é pegar o tecido adiposo, pegar a gordura que ele tem os ácidos graxos como tiro inicial de gliconeogênese, ali como fonte de energia. É para isso. Mas nada contra o cara fazer um cardio outro período. Vai dar resultado também, mas como uma estratégia pontual na reta final de um bodybuilder, ele tem uma utilização melhor. Você entendeu? Mas isso, como a gente estava dizendo, aquele cara que já está com o percentual de gordura baixo. Sim. Ele tá ali buscando o detalhe, ele tá ali buscando uma fibra na lombar, ele tá aí buscando uma fibra no glúteo, você entendeu? Aí você pega e traz isso para um cara que tá com 15, 18, 20% de BF, não vai fazer diferença nenhuma. Sim. Entendeu? Eu te queria perguntar da gordura também, que a gente fala muito, principalmente em pré-contest. Sim. Carbo, proteína e a gordura. Eu vou até citar um exemplo, que eu acho que eu já falei isso aqui. A gente tá falando de gordura, Sim. Às vezes o cara não precisa tanto de carbo, precisa de gordura. Tinha um juiz de futebol que eu preparava. E aí os patrocinadores, ele aparecia muito na televisão e tal, os patrocinadores reclamaram que estava feio ver ele em campo, de tão magro que ele era. Acho que eu falei isso aqui. Estava feio. Sim. Foi troca de juiz, porque tá feio ver o cara em campo. Magro demais. Falei, pô, Sérgio, ele pra mim, né? Preciso ganhar peso, senão eu vou perder os jogos televisionados. Eu não faço mais. Não sei se eles ganhavam mais por conta disso, enfim. Enfim, as nutricionistas que ele tinha ido, os nutricionistas, os profissionais de nutrição que ele tinha ido anteriormente, só iam aumentando o carbo do cara. Preciso ganhar peso, carbo. Comia, não aguentava mais. Falei, para de entupir carbo no coitado e aumentei a gordura. Exato. Ele começou a ganhar peso. Exato. Você vê o exemplo do que a gente falou aqui. Mas isso com a aí... gordura ele ganhou peso. Tem um metabolismo diferente, não é assim com todo mundo, né? Não é, mas assim, pela minha experiência prática, né? Quando você fala de ectomorfo, acontece muito isso. Você sobe o carbo do cara e não vence.
O metabolismo do cara é uma fornalha. Não. É igual botar lenha no forno. Você bota a lenha, queima. Começou a fazer musculação, que ele não fazia. Então, assim, um ectomorfo, quando você joga muito carbo para ele, é igual você botar mais combustível no fogo. Sabe? Então, realmente é o que você falou, não vence. A melhor estratégia é ir para outro caminho. É para ir para a gordura. Por quê? Porque a síntese da gordura é diferente. A transformação dela em energia é mais lenta, é diferente. Sim. Então, o que você tem que fazer? Quando você pega um ectomorfo, você tem que mudar, você tem que enganar o metabolismo dele. Então, menos carbo complexo, de digestão mais lenta, você começa a trabalhar com tudo mais lento. Justamente para quê? Para não dar aquilo que eu disse, o combustível para aquele fogo, para aquela fogueira aumentar e ganhar mais combustível. Então, assim, é um outro tipo de combustível de queima mais lenta. Então, aí que a gordura vai bem uma carne também, um filé, um salmão, sabe? Uma carne mais densa. É assim e assim, entender o metabolismo do cara, né? Entender a rotina dele e começar também a mudar um pouco a rotina. Entender que o ectomorfo, quanto mais cardio você der para ele, mais ele vai catabolizar, mais combustível. Então ele tem que se poupar mais de cardio. E o ectomorfo também tem uma associação muito rígida com o cortisol, com o estresse. Normalmente, a maioria dos ectomorfos tem TDAH, tem um metabolismo mais acelerado porque eles têm um sistema nervoso central mais ativo. Então você pode ver que o comportamento do ectomorfo tende, não estou falando que isso é uma regra, estou falando pela minha experiência prática, ele tem uma tendência a ser um cara mais agitado. Então a gente tem que mudar um pouco o comportamento dele. Por isso que muitos dos ectomorfos gostam de esportes de explosão, esportes muito ativos. E ele tinha que treinar aeróbico porque é juiz. Sim. Tinha que correr no campo o tempo todo. Então, não vou fazer aeróbico, não podia. Tinha que estar em forma. É isso. Então, era uma condição complexa. Mas enfim, com a gordura a gente resolveu. Então, quando eu pego casos, por exemplo, de pacientes, atletas e tal, que tem essa dificuldade, porque eu falo para todo mundo que é muito mais difícil ganhar músculo que secar. Sim. É muito mais difícil. Por quê? Porque ganhar músculo é construção. Tudo que a gente parte do princípio que está construindo é mais difícil, é mais lento, é mais difícil. Degradar é mais Agora, rápido. Exato, degradar é muito rápido. O que é mais fácil, ganhar dinheiro ou gastar dinheiro? Pois Eu dou sempre esse exemplo. Então é mais difícil. Então, assim, o cara que é ectomorfo, ele tem que ponderar, ele tem que se resguardar de gastar energia e ir mais para hipertrofia. Fazer treino mais de hipertrofia, com mais heavy duty, menos repetição, mais carga. Não adianta você pegar um ectomorfo e dar um treino metabólico pro cara. Sim, né? Encher ele de drop, super série, pouco intervalo de descanso, acabou. O metabolismo dele, cara, vai ser uma fornalha no treino. Exatamente. Então tem que ter essa inteligência para trabalhar com eles. Gordura, voltando lá a gente falou de proteína, de carbo numa pré-competição. Sim. Como ficar a gordura? São coisas que, de repente, nós que somos profissionais da área, parece lógico, mas muita gente que está assistindo ainda tem essa viagem na maionese. Eu vejo muita gente tirar a gordura, cara. E isso é horrível, porque acaba com o perfil lipídico do cara. Né? Não, porque para um leigo é lógico, né? Pô, tem que estar seco, tirar a gordura. É que as pessoas vinculam a gordura do alimento com a gordura do corpo. Exato. E assim, essa associação não é uma associação certa, direta. Né? Então, assim, as pessoas têm que entender que a gente tem colesterol, a gente tem o transporte dos hormônios. Né? O nosso usa gordura. Exato. Então a gente precisa de gordura para sobreviver. Tanto precisa que a coisa é justamente o contrário, né? Se você partir da dieta paleolítica, o ser humano consegue viver só de proteína e gordura, mas se você tirar a proteína e gordura do cara e dar só carboidrato, ele morre. Né? Então a gente precisa de gordura. Então vamos trabalhar com números assim. Eu gosto de algo em torno de 0,5 a 1 grama por quilograma de peso, para manter as necessidades básicas. Quando a gente começa a extrapolar esse número, aí se faz jus dependendo da genética do cara. Como eu disse, tem atletas que eu começo a perceber que ele responde melhor com gordura. Eu começo a botar uma carne com gordura, uma carne vermelha, um salmão, começo a colocar mais oleaginosas, o corpo dele responde melhor. Né, do que com carboidrato. Tem pessoas que você vê que o carboidrato, quando você começa a aumentar, ele fica retido, ele fica inchado. Então ele não absorve tão bem, a resistência dele à insulina não é tão boa, né? Então ele acaba ficando com um físico
muito inflado, um físico bonito, um físico denso. Então eu tenho essa percepção e aí eu começo a fazer experiências com aquele atleta, com aquele cliente. Opa, peraí, eu tô aumentando o carbo do cara, o corpo não tá respondendo legal, o cara tá ficando preguiçoso para treinar. Tem cara que acontece isso, joga muito carbo, o cara fica preguiçoso, dá pico de insulina, ele fica preguiçoso para treinar. Tem cara que não, tem cara que você joga muito carbo, o cara fica voando no treino, no dia, fica disposto. Mas assim, a gente vai tendo sinais. Né? Quando você sobe o carbo, o cara fica preguiçoso, o sistema digestivo não fica legal, o físico começa a ficar muito retido. Opa, vamos fazer um teste, vamos começar a subir a gordura? Começa a dar resultado. O cara começa a ter mais empenho para treinar, começa a ter mais performance no treino, ele fica com menos letargia, o físico responde melhor. Eu já tive essa experiência com um atleta de endurance, cara. Atleta de corrida, de maratona de bike, de o cara acordar e fazer um café da manhã com gordura e proteína. E o cara literalmente aí você parte, por exemplo, uma TCM, um triglicéride de cadeia média. Você pode usar, por exemplo, um coco ralado, um óleo de coco. O cara responde melhor do que um carboidrato antes do treino. Mais rapidamente, né? Ou às vezes você usa essa gordura justamente para diminuir a glicemia do alimento. Né? Eu, por exemplo, eu faço uma jogadinha que eu gosto de colocar aquele flocão de arroz antes do treino com uva passa e coco ralado. Essa gordura do coco ralado, ela entra também como uma fonte de energia. Essa fibra toda quebra um pouco esse pico de insulina que dá baixo, exatamente. Então é uma estratégia que eu faço. Sim, mas é o que eu te disse, tudo isso é observação, não é regra, é observação. Isso aqui não tem uma regra. Não tem uma regra. E é esse que é o problema. Cada um quer cagar regra na internet. E não dá para fazer isso. Cada um é cada um. É observação. Então, o atleta que muda de coach toda hora, ele nunca vai ser bem sucedido. Ele nunca vai dar oportunidade do cara conhecer ele. O cara que fica trocando de nutricionista toda hora, a mesma coisa. Por quê? Porque ele não quer fazer o processo. Ele não espera o processo acontecer. Não tá dando certo. Esse nutricionista é muito isso, muito aquilo. Já troca. Então, assim, ninguém conhece o cara. Nem ele mesmo se conhece. Então é o que eu falo, o fisiculturismo é o esporte que mais requer autoconhecimento. Quanto mais o atleta, quanto mais o praticante da musculação conhecer o corpo dele, saber como ele funciona com cada combinação de alimento, com cada situação de alimento e treino, e conseguir levar essa informação para o treinador, conseguir levar essa informação para o nutricionista, para o coach, é o cara que vai ter mais sucesso. E tem que ter esse ajuste fino, tem que ter essa conversa, tem que ter essa troca, tem que ter essa sintonia. Eu não vou impor nada pra ninguém, a gente vai conversar. Porra, como é que você tá indo no treino? Sabe, eu peço pros meus pacientes me darem um feedback uma vez por semana, sabe, meus atletas. A maioria não dá, Sherman. A maioria não liga, a maioria não fala, não conta o que tá acontecendo. Você entendeu? E aí, cara, a gente já... Por que será? Porque não está fazendo. Ou não está fazendo, ou ele acha que isso não é tão pertinente, que isso não vai fazer tanta diferença. Poxa vida, toda a diferença. E é exatamente nisso que eu vou fazendo ali experiências. Eu vou fazendo ajustes, vou sentindo como que o corpo responde, entendeu? Até, por exemplo, volume de treino, cara. Periodização de treino. Às vezes através dos meus questionamentos de dieta, às vezes através do feedback de performance que ele me dá, eu vou trocar uma ideia com o treinador dele, falar, cara, esse atleta não aguenta treinar 5 dias seguidos. Não tem carbo, não tem comida que eu coloco que segura a performance. Ele precisa de 3 dias de treino e 1 de descanso. Né? Vamos dividir em blocos o treino de perna. Às vezes eu sinto que o atleta começa com perna, depois ele vem com músculo grande, a performance dele vai caindo, cara, ladeira abaixo. E não adianta eu subir a comida. Porque descanso, não existe comida que vai comprar descanso. Sabe? Então, não existe. Se você não tiver descansado, não tiver dormindo bem, não tiver com uma boa periodização de treino, com uma boa divisão de treino, não tem comida que vai suprir isso. E aí o bom nutricionista é aquele cara que entende muito de treino, que entende muito de metodologia de treino, entende muito de volume de treino, entende muito... Precisa, né? Porque exato. Existe muito entende de periodização de treino, e a dieta sempre tem que conversar com o treino. Se a dieta não conversa com o treino, esquece. Nunca vai ter sinergia, nunca vai ter um resultado efetivo. Tô falando isso pro cara que tem ambição com o físico ou alta performance. Sim. Quando a gente fala alta performance, esquece. Não existe uma dieta minha que eu não mande, que eu não registro a divisão do treino do meu paciente ou do meu atleta. Ele tem que me contar tudo que ele está treinando, e toda vez que ele muda a sequência de treino, ele tem que me avisar.
porque eu tenho que ajustar na dieta. Então, isso eu não vejo acontecer, cara. Não. Eu vejo um nutricionista passando planilha de dieta e o cara não sabe nem quantas vezes na semana o cara treina, que horas o cara treina. Eu ia te perguntar isso, baseado nessa conversa toda que a gente teve aqui. Profissionais de nutrição que puxam a gaveta, tiram uma xerox, dá pro paciente e manda voltar daqui 3 meses. Vai ter um bom resultado. Pô, a gente ouve isso direto, né? Sim, passei numa nutricionista, sim. não aconteceu nada. Passei em 2, não aconteceu nada. É isso. Mas eu volto naquilo que eu te falei. É simples, mais de 90%. Você pode ir em qualquer academia do Brasil. Mais de 90% das pessoas na academia estão fora de forma. E grande parte dessas vai em nutricionista, vai em médico, toma suplemento, acha que faz dieta. Por quê? Porque não tem uma coisa personalizada. E não tem uma coisa realmente pensada, né? Porque não é só personalizar, é pensar, se preocupar e principalmente planejar. Porque é aquilo que a gente falou, dieta dentro do fisiculturismo, resultado dentro do fisiculturismo, qualquer resultado que você queira é tempo. Então eu trabalho com planejamento com meus pacientes. Tem que ter tempo para a coisa acontecer. Só que todo mundo hoje é imediatista, ninguém quer esperar o tempo. É aí, câmeras em mim, é aí que entram profissionais sérios, gabaritados, qualificados, como Mário Feijó, como eu, enfim. Aqui embaixo na descrição vai ter o link, o meu link já tem, eu deixo sempre, o link do Mário Feijó também, tá? Se alguém estiver interessado em contratar o serviço do Mário, é só chamar ele aqui, tá bom? Profissionais sérios é outra coisa, né, Mário? Fala aí. Sem desmerecer ninguém, mas enfim, todas as áreas tem bons profissionais, tem os relaxados, tem os que não dão muita atenção, tem os com excelência, como é o nosso caso. É que eu penso assim, a verdade não vende, chama. A verdade não vende. Hoje a gente está a gente tá no mundo muito comercial, cara. Então, quando a gente fala realmente a verdade, cara, ela não vende. As pessoas querem comprar facilidade, querem comprar ilusão. Então, quando você vira pro cara e fala, amigão, por exemplo, você no treino, você contratou meu serviço? Tá, entenda que você vai sofrer, você vai espernear, você vai chorar, você vai voltar cansado, dolorido pra casa. E esse é meu treino. Se você chega e fala isso pra todo mundo, pra 10, 8 já não vão gostar. Sim. Isso. Bom, tanto que hoje você não me procura porque já conhece o meu trabalho. Isso. Você acha que é a mesma coisa? Senão nem vem. Eu falo que... não, chama, não dá porque ele pega muito pesado. Oi, eu pego como tem que pegar. O meu nicho hoje de pacientes realmente foi diminuindo, por quê? Porque as pessoas já me conhecem, né? Então sabem do meu jeito de trabalhar. Que realmente eu dou o papo reto para os caras, é uma dieta séria, não é uma dieta tão flexível, porque tudo que eu sei que não dá resultado, eu não vou passar. Eu vou no limite até onde eu sei que vai dar resultado. Né? Tudo que eu passo do ponto que eu sei que não vai dar resultado, quando eu começo a pensar em agradar o paciente, começo a pensar em ser bonzinho e flexível, eu vou até o limite, porque senão eu sei que o cara não vai ter resultado. Então não adianta eu fazer uma coisa que não está na minha verdade também, né? E aí isso vai se propagando. Então as pessoas sabem que eu sou um cara mais duro para fazer dieta, um cara mais sistemático, um cara mais exigente, né? E aí vai afinando, porque... mais sério. Exato. E aí vai restringindo o público, porque começa a me procurar aquele cara que realmente quer fazer, né? Então, aquele cara que realmente está comprometido. E aí, esses caras são poucos, né? E a grande maioria que me procura são pessoas que já foram em outros nutricionistas. Sim. Que realmente, já é aquilo que você falou, já bateram cabeça, não deu resultado, e aí, vou ter que ir nesse cara agora, porque falam que com ele a coisa funciona. É literalmente e aí, também, isso. Câmeras em mim de novo, não reclame do preço, tá? Porque você paga pelo trabalho, né? Não adianta você querer ter uma Bugatti, mas pagar o preço de um Fiat Palio. Como a gente atende menos pessoas e pessoas mais selecionadas, a gente não faz o lucro na quantidade, né? Sim. Né? Até porque comigo não é fábrica de dieta. Eu acho né? que é assim, acho que tem que, mudando um pouco do assunto, estamos falando de monetização agora, mas enfim, tem que cobrar o que vale. Sim. Né? É a mesma coisa, o cirurgião, estava outro dia com a gente aqui, o Cataoca, um cirurgião plástico, perito, não sei se assistiu esse podcast, falando sobre isso também. As pessoas querem fazer cirurgia plástica, quer colocar seio, quer sei lá, não sei. Sim. E procura aquele que é mais baratinho, que faz em 10 vezes, vai dar merda, desculpa a palavra. Sim. Entendeu? Paga, espera um pouco mais, junta mais dinheiro, faz um negócio bacana. Mesma coisa com os profissionais como nós, da educação física, da nutrição, enfim. Você quer ter resultado mesmo?
Não vai sair barato para você, querido. Você quer ter comprometimento, quer ter um cara que vai te dar uma atenção de verdade, custa, não tem como. E a gente vende também conhecimento, mas a gente vende principalmente o que? Experiência. E experiência, cara, não dá para monetizar. Experiência é tempo, e tempo não tem preço. Né? Quantos anos a sua hora é 350. Tá, mas... Não tá muito caro? Peraí. Então. É 1 hora, mas para eu te passar essa 1 hora de conhecimento, Quanto? eu precisei de 35 anos. Então pronto. São 30, 40 anos estudando para te mostrar isso em 1 hora. Sim. É a mesma coisa comigo. O cara que vai fazer uma dieta comigo, eu tô colocando ali no papel para ele 22 anos de experiência, de dieta, de troca de informação. Mas tá caro, vai lá no SUS. Não sei se tem nutricionistas são bons, se não são, enfim, isso é muito relativo, mas aí, onde a gente foi parar, né? Sim. Só que eu queria fazer uma pergunta para você agora, que a gente vê na internet, cara, como a gente falou no começo, que a internet, ela dá voz para todo mundo, né? Sim. Muitos entendem, muitos não entendem, outros entendem mais ou menos, enfim, mas virou aí a internet é porta-voz de tudo e todos. Eu até ouvi uma vez, não lembro se foi do Karnal, se foi do Cortella, não lembro bem quem foi, um filósofo. Sim. Falou, cara, abriu um perfil no Facebook ou no Instagram, ele virou expert em tudo. Pós-doutorado em todas as áreas. E começa a dar aula, começa a vender motivação, coach. Não vou falar o nome da pessoa, enfim, ele nem é o caso dessa pessoa, ele é um Sim. profissional, enfim, mas eu ouvi ele falando uma coisa que eu queria a sua opinião. Margarina para cozinhar, tá? Sim. No cozimento dos alimentos, o que é mais saudável? Margarina ou banha de porco? Eu vou falar um pouco da margarina primeiro, vou dar a minha opinião, depois você dá a sua e fala da banha de porco. Margarina. Eu sou absolutamente contra, tá? Sim. A margarina é gordura vegetal. Sim. Toda gordura vegetal, ela é líquida. Ela tem uma viscosidade mais líquida, né? Porque são cadeias carbônicas longas, insaturadas. Então, para que, né, essa ligação dupla, para você fazer um pouco de química agora, para que ela se torne uma ligação simples, eles fazem o quê? Para ter uma consistência mais pastosa, sim, eles acrescentam hidrogênio. É o que a gente chama de hidrogenação catalítica. As pessoas guardem isso, não esqueçam. Acrescentam hidrogênio. A câmera tem a minha aqui ou não? Tá. Acrescentam hidrogênio no óleo vegetal, que teoricamente seria saudável. As pessoas se arrebentam tomando antioxidante, fazendo atividade física, para combater como chamamos, radicais livres. O maior radical livre da galáxia é o hidrogênio. Então elas fazem tudo isso para depois comer margarina. A margarina é um plástico quase. Você pega um pedaço de margarina e joga na terra, ela não degrada nunca, fica anos a mesmo pedacinho. Bem isso. Ou seja, né? Ah, mas é gordura vegetal. Essa pessoa usou defendeu dessa forma. É gordura vegetal. É mais saudável que gordura animal saturada. Gordura saturada é gordura saturada. Vegetal ou animal é gordura saturada. Se a gente for pensar assim, óleo de coco, então é uma porcaria. Porque é gordura riquíssima em gordura saturada. Então óleo de coco também é uma porcaria. Enfim, a minha opinião sobre a margarina, eu desaconselho por completo. Lixo. Sim. Lixo. E aí você dá a tua opinião sobre a margarina também, se você quiser completar alguma coisa. E fala da banha de porco para cozinhar. É que assim, as pessoas têm um certo preconceito com a gordura saturada, né? Daquele montante, aquela quantidade geral que você vai absorver de gordura no dia, até 30% é tolerável, é considerado saudável você absorver de gordura saturada. Quando a gente pensa na gordura, por exemplo, do coco, ela é uma gordura saturada que ela é proveniente de TCM, que são de cadeia média, de 6 a 9 carbonos. Então é uma gordura que o corpo tem até facilidade para absorver e ele transforma energia até mais rápido que um carboidrato, por exemplo. Então é uma gordura também saudável. Sim. Mas assim, tem que estar dentro desse contexto de 30%, de 20% a 30% do total de gordura no dia que você está consumindo. Então a gente não tem que ter esse medo da gordura saturada. O principal quando a gente pensa em gordura para cozimento, para cocção, é o ponto de fumaça. Então a maioria dessas gorduras animais ou as vegetais que não são refinadas, que não tem processo químico envolvido, que é o refinamento dela,
Se você trabalha com uma temperatura até 200 graus, elas são boas, são saudáveis. O problema é que a gente tem toda uma quantidade de óleos vegetais refinados, que esse processo químico que é feito para poder mudar, vamos dizer assim, a pureza dela, para poder ir no processo de cocção, isso você tira os principais nutrientes dela. E o que acontece? O grau dela de oxidação, que é o que você estava falando, ele fica muito maior. Então ela tolera até uma temperatura mais alta, por exemplo, uma margarina, um óleo de canola, um óleo de soja, ele tolera, o ponto de fumaça dele é maior, é acima de 200 graus, só que a oxidação, a degradação dessa gordura é muito maior do que um óleo de coco, do que uma banha de porco. Né? Então assim, você tem que ter um cuidado com a temperatura, né? Então assim, não exceder uma temperatura tão alta, não tem essa necessidade. E assim, entender que essas gorduras animais ou as vegetais íntegras, que não são refinadas, elas vão degradar muito menos no processo de temperatura. Então você não vai ter o perigo da oxidação, às vezes a liberação de substâncias extremamente cancerígenas, como a acroleína. E aí que entra, por exemplo, todos esses óleos que a gente tem aí no mercado. Entra, por exemplo, a margarina, que tem a gordura vegetal hidrogenada, que é a pior que existe. O nosso corpo não tem condição de absorver essa gordura. Então essa gordura não é utilizada, ela só serve para dar consistência, para dar palatabilidade no produto, mas o nosso corpo não tem a capacidade de absorver, de processar isso como um nutriente saudável. Então realmente é uma substância que entra dentro do corpo extremamente tóxica. Sim, porque não reconhece aquilo como Exato, alimento. Né? Exato. E isso, na verdade, é o gatilho para a formação de um carcinoma, de uma célula tumoral. O que é uma célula tumoral? É uma substância que entra dentro do nosso corpo, ele não identifica aquilo, não sabe o que fazer com aquilo, aí aquilo entra para dentro das células e vai contaminando elas, vai criando literalmente uma metamorfose dentro dessas células e elas perdem a função. Elas começam a ficar células doentes. Então a gente pode partir desse princípio. Que você usar, por exemplo, uma gordura, por exemplo, uma margarina, um óleo vegetal desse que sofreu muita oxidação, você está jogando ali, você está minando ali substâncias tóxicas para dentro do corpo. E aí vai contra tudo que a gente está defendendo aqui, de saúde, prática de atividade física, antioxidantes, né? Você vê, antigamente as nossas avós, né, as minhas, pelo menos as suas, Sim. deviam ser mais, talvez não, porque são mais novas. Defendiam, né, a banha de porco. Não, usavam direto, Sim. e raramente tinha ali com problema cardíaco. Enfim. Sim, sim. Até tem um exemplo bom também, um pouco radical, mas enfim, os esquimós. Sim. Hoje nem tanto, porque hoje já né, na população dos esquimós ali, Polo Norte, não sei, eles já têm acesso aos alimentos industrializados, mas há alguns anos atrás só se alimentavam de banha de baleia. Sim. Alimentação básica, 90 banha de baleia. E eles usam E era raríssimo. Eles usam até como creme para passar na pele. Era raríssimo o problema cardíaco, cardiovascular de algum Sim. desses caras que só usava gordura saturada de baleia. É aquilo que eu tô falando. Agora dá margarina para eles ver se eles vão durar um mês. É isso. Não é não? Querido, infelizmente, nosso tempo está indo embora. Que merda, né? Por que o tempo não precisa parar, né, Juan? O tempo dá aquela parada por uns 2 dias. Se deixar, fala aí. Nos momentos bons, né? Se deixar. Principalmente nos momentos bons, né? Exatamente. Porque tem hora que não passa o tempo, né? Infelizmente tem muito assunto. Tinha coisa que eu queria te perguntar, mas nós vamos ficar aqui até o mês que vem. Você vai voltar outras vezes, com toda certeza. Obrigado, vai ser um bom, prazer. querido? Muito obrigado por você estar aqui, toca aqui. Obrigado aí pelo adoro convite. você, tá? De coração. É um cara que tem um conhecimento, uma expertise, uma experiência aí muito bacana, muita coisa para passar. E vai passar em outras ocasiões. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem Quer assistido falar aí. alguma coisa? Deixar algum... Câmera aquela ali. Deixar uma mensagem, alguma coisa? Falar da Dark, enfim, não sei. Vou deixar o link para vocês Da aqui Integral, embaixo do meu Instagram. A Dark House, o CT da Darkness, que eu sou diretor, a gente vai começar a abrir vagas para alguns alunos convidados agora a partir de agosto. Então, até então o CT fechado para... Era fechado só para atletas.
Mas como a gente tem alguns períodos, vamos dizer assim, que ela fica mais ociosa e tal, a gente vai conseguir liberar algumas vagas limitadas. Tá. E é importante também esse contato, né, com o atleta, com a marca. Então a gente também acha importante isso para poder popularizar um pouco mais o esporte, né? Então quem gosta de treinar, quem se identifica com o nosso esporte e realmente vai treinar de verdade, busca alta performance, começa a seguir as nossas mídias sociais lá, que é o CT Dark House, e aí vocês vão acompanhando Vou deixar na descrição também. e vão fazendo o processo seletivo para poder se matricular lá. Bacana. Tá bom? Então é isso, gente. Câmeras em mim. Quem tiver interessado, então, de conhecer a Dark House, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram também. E mais uma vez, muito obrigado. Espero que você volte em outras vezes. E a gente se vê na Dark House, tá bom? Valeu. Até mais. Meninos e meninas, muito obrigado. Mais uma vez vocês com a gente aqui, internautas, internéticos. Hoje foi muito gostoso o assunto aqui com esse cara incrível. Vai voltar outras vezes. E é isso que tem pro momento, tá bom? Quarta-feira que vem estaremos de volta. Fiquem com Deus. Se cuidem. O que mais? Alguma coisa pra falar, Juan? Tchau, beijo do tio. Hasta la vista, baby.